A história começa com um filho vendo sua mãe sendo morta pelo seu próprio pai. E ele mandou subordinados tirarem seu filho logo daqui imediatamente. Esse incidente também não pode vazar daqui. O filho ficou completamente em choque com isso. E o líder do clã, o pai dele, disse também que a partir de hoje o clã Baekli não procuraria mais por vingança. Isso é tudo pelo bem do clã e pela grande causa. E ele mandou seu filho, Baekli Wun, não agir desse jeito impulsivo e não procurar por vingança nunca mais. Mas o Wun disse que sabe que não foi ele que matou. E isso que é pior. Como ele pode se chamar de homem sendo que não vai vingar a morte da própria esposa? Ele nem sequer é um humano. Por isso o Wun deixou o clã. Naquele momento ele sabia que ele era muito fraco para procurar vingança, além de que não tinha mais o nome de um clã. Era um exilado, era um sozinho. Mas ele prometeu que acharia uma nova seita, reuniria pessoas e construiria seu próprio poder. Um por um, todos aqueles envolvidos na morte de sua mãe morreriam. Faria todos eles pagarem, mesmo que isso levasse décadas. E 12 anos depois, a casa de um clã estava sendo incendiada. E o homem falou que ele estava errado. É só contar tudo pra Aliança Murim e ele se entrega. É só contar, ele garante. Mas o homem continuou segurando sua espada ensanguentada, mesmo que quebrada ao meio. E no meio das chamas, o inimigo perguntou se não é uma oferta ruim, né? Mas o falou que quer muito uma coisa: matá-lo. E o homem falou que isso nem é mais engraçado. Ele respondeu que tudo bem, se ele não vai entregar de bom grado, vai tomar a vida dele à força. E o inimigo perguntou como ousa ser tão arrogante. Vai despedaçar tanto o corpo dele que nem vão reconhecer. Só que o já atrás do seu inimigo num piscar de olhos, falou que a boca dele é tão suja quanto a cara. E o seu próximo golpe fez o inimigo atravessar o dojo do templo. Mas ele voltou pronto pra levar a cabeça do de volta pro mundo Murim. Só que, mesmo com uma espada quebrada ao meio, quem foi partido em dois não foi o Depois de literalmente dividir o seu inimigo, ele saiu, jogou a espada fora e foi recebido pela sua subordinada. Ela falou que mandaram ela entregar isso aqui quando ele terminasse. E o todo ensanguentado, agradeceu muito a Moyong, principalmente pela paciência. E a Moyong pediu pra, por favor, pelo menos limpar a cara primeiro. O abriu o pergaminho, leu o conteúdo e respondeu escrevendo com o sangue que tava no seu rosto. E ele pensou que, então esse é o fim, ou talvez seja o início. Daí ele jogou o pergaminho pra Moyong, mandando entregar de volta, e disse que estava se aposentando. Ela perguntou se ele voltaria para sua terra natal agora. Ele respondeu que sim, já tirou tudo que ele queria da aliança. E a Moyong perguntou se pode visitá-lo quando ela se aposentar também. Ele respondeu que sim, claro, se ela estiver com muito tédio nesse trabalho. Ela perguntou então como pode achá-lo. E o disse que vai para a província de Hubei, condado Hualong. E mais tarde ele estava voltando de barco para sua terra, em águas claras, tranquilas, e pensou que foi uma baita de uma jornada. Ele deixou seu clã quando criança para ficar mais forte e procurar vingança. Usando as artes marciais que ele desenvolveu, conseguiu se tornar um capitão. E 12 anos se passaram desde então. E finalmente a hora chegou para ele criar sua própria seita. Ele economizou muito dinheiro para conseguir comprar uma mansão e fazer a sua seita. Ele sabe que os céus estão ajudando ele. É isso aí, rapaz! E o barqueiro falou que ele estava feliz, hein? Quais são as boas notícias? E o falou que está prestes a comprar um templo, uma grande mansão para fazer uma seita. Mas o barqueiro falou consigo mesmo que só tem uma mansão aqui, e é aquela mal assombrada. Mas ele não decidiu falar nada pro pra não desmotivar o moleque. Mas quando ele chegou, ele viu do que o barqueiro tava falando. O lugar tava sujo, surrado, velho, todo fudido. E o seu companheiro perguntou se não é grande e espaçosa. E perguntou se o Irang tava tentando dar um golpe nele por acaso. Ele respondeu que não, senhor, é um lugar muito difícil de conseguir. Ele pode dar uma olhadinha por aí antes de decidir. E só de entrar, o percebeu que esse lugar tava sujo, tava nojento. Só Deus sabe quando fizeram a última manutenção aqui. Só que o Irang explicou que, contando com o prédio principal e os adjacentes, são 45 quartos, 5 salas de treinamento, 4 pequenas e uma grande, e que podem ser usadas como ele desejar. O perguntou se essa mansão já foi de uma seita antes. Não é normal terem tantos campos de treinamento assim. E o vendedor disse que não sabe. O proprietário é um ancião. Com alguns reparos, esse lugar pode ficar muito bom para iniciar uma seita. O pensou que é verdade, mas perguntou qual é o problema com esse lugar. O vendedor perguntou se ele vai direto ao ponto sempre, né? Então, o caso é que todos os antigos proprietários morreram. Todos eles sem ferimentos, alguns só com paradas cardíacas. Sempre na primeira noite que o novo dono dormia em sua mansão, ele morria de parada cardíaca. Guardas-costas, exorcistas, nada ajudou. Então passaram a chamar essa mansão de mal assombrada. E o perguntou se tá tentando vender essa merda pra ele então. O vendedor falou que tá oferecendo 1/10 do preço de mercado. Ele aceita 4 moedas de prata. 4! O falou que ele deveria ter falado isso primeiro. Ah, pelo amor de Deus, meu amigo. Daí ele já entregou a bolsinha com as moedas e o coitado do vendedor saiu no prejuízo.
Só que no momento que o recebeu a escritura da sua nova casa, ele escutou uma voz dentro da sua cabeça que fez ele ter calafrios. E quando o vendedor partiu e ele ficou sozinho, o falou que é isso aí! Agora ele tem finalmente sua própria mansão, porra! Tá na hora de começar a recrutar novos membros! Só que quando ele esbarrou na pilastra, caiu um monte de poeira. E ele falou que, bom, seria melhor começar limpando o lugar. Daí ele fez uma limpeza geral pesada, limpou o chão, limpou o teto, limpou as pilastras. Quando o sol tava se pondo, ele ainda não tinha terminado. Faltava o salão principal. E lá ele encontrou uma espada, ainda embanhada. Ele supôs que deve ter sido deixada pelo último proprietário. Sorte a dele. Mas ao desembainhar a espada, ele se viu em outro lugar com outras roupas. E nesse espaço esquisito, uma mensagem do sistema apareceu. Era uma avaliação de artista marcial. O objetivo dele é estabelecer uma seita. E a avaliação dele foi de 2º grau. Ele recebeu a nota mais alta dentre todos os avaliados. E nesse momento algo cortou seu rosto. Quase perfurou sua cabeça, se não fosse pela sua esquiva. E o sistema estava ajustando a dificuldade do teste pro poder dele. O pensou que então foi isso que matou todos os antigos proprietários. E o que disparou contra ele foi um canhão. E a dificuldade do teste dele era extrema. E o falou que adora um bom desafio. E mesmo com o canhão atirando muito rapidamente contra ele, o estava conseguindo esquivar dos disparos ou cortar todos eles ao meio. Depois de um tempo ele percebeu que a sua espada estava toda esburacada dos tiros. E ele teve até de sair correndo para não ser perfurado no peito ou na cabeça. Quando ele chegou a uma certa distância do canhão, ele parou de atirar. Aparentemente saiu do seu alcance efetivo. O poderia descansar um pouco, mas a espada dele estava inutilizável. Mas ao olhar para o lado, ele percebeu que tinha uma outra espada, igualzinha a essa. Então ele percebeu que esse teste tinha algumas regras bem flexíveis. E ele percebeu uma coisa também. Se o canhão não atira nele enquanto ele está aqui, mesmo podendo, quer dizer que ele tem uma tarefa de proteger algo abaixo dele. Quando ele avançou contra somente esse canhão de aço, uma barragem inteira deles apareceu. Ele quase virou uma peneira, mas com a sua velocidade conseguiu cortar os disparos. Apesar disso, foi pego de raspão várias e várias vezes. Chegou um ponto que ele estava tão ferido que não conseguiu ver um disparo que estava indo bem na direção da nuca dele. Por isso, ele teve de usar uma das suas artes marciais, os Passos da Lua, criando uma tempestade de relâmpago e caminhando sob o campo fantasma. Ele usou o golpe da lua crescente, que foi tão poderoso que destruiu a espada dele, mas também a parede ao fundo, que estava sendo protegida pelos canhões. Quando finalmente terminou, ele voltou para a realidade. Ele se perguntou se tem mais alguma coisa para quebrar. O que houve? Mas ele notou que quando voltou para a realidade, aquela espada simplesmente desapareceu das mãos dele. O sistema disse que o teste foi concluído. Como recompensa, ele recebeu uma nova espada. E o sistema também lhe disse que todas as funções da mansão serão desbloqueadas para o seu nível mais alto pelo seu desempenho. O falou que depois disso tudo, essa espada aqui é o mínimo, né? Mas o sistema também disse que ele só completaria de verdade quando nomeasse a mansão dele. E o já tinha pensado no nome da sua seita. Já estava decidido. Ela vai se chamar a Seita do Paraíso Justo. Ao nomeá-la, ele recebeu uma marca na sua mão, um símbolo. E a partir de agora, estava se iniciando o sistema da seita. E mais tarde o estava muito puto com o Yirang, perguntando por que não avisou aquilo pra ele, hein? Essa merda tá seguindo ele desde ontem à noite. E ele tava apontando pra janela de sistema que o Yirang não conseguia ver. O perguntou se é sério uma merda dessa. E o Yirang falou que se ele quiser, pode desfazer o negócio. O falou que não. De qualquer jeito, ele precisa dessa mansão. O Yirang perguntou se era só isso. Ele precisa se preparar para a cerimônia de fundação da seita dele. O falou que primeiro ele precisa mandar fazer alguns uniformes. E perguntou se tem alguma recomendação. O Yirang falou que sim, recomendaria algumas lojas de tecido locais por perto, mas não vai ser fácil de negociar com elas. No momento, todos estão ocupados tentando ganhar um contrato de colaboração com o Salão do Dragão Amarelo. Eles fornecem tecidos para a família imperial há gerações. Por isso tem bastante influência, mesmo no mundo marcial. Seitas ortodoxas, não ortodoxas, todos dependem deles. Até os grandes clãs andam com cautela perto do seu mestre do Salão do Dragão Amarelo. E sem querer ofender o Yirang falou que ele não tem muito orçamento para comprar os materiais do Dragão Amarelo. Duvida muito também que vão fazer negócios com depois de saber que ele tá vivendo na mansão mal assombrada. E o sistema perguntou se mal assombrado não é um pouco demais, não? E o mandou o sistema ficar quieto, cala a boca. Mas o perguntou, peraí, ele assinou o contrato ontem, como que os rumores se espalharam tão rápido? E o Yirang, tremendo, tomando seu chá, falou que, fofoca se espalha mais rápido do
que o vento, né? E o Um já tava sacando a espada perguntando se foi ele que espalhou o rumor, não é? O Yirangue falou que de qualquer forma ele pode pensar nisso como publicidade gratuita da seita. Rumores à parte, o fato de que ele ainda está vivo prova que o lugar não é mal assombrado de verdade, não é? O Um falou que a única pessoa que vai morrer aqui vai ser ele, porra! E mais tarde ele tava sendo rejeitado por uma loja de tecidos, uma segunda loja de tecidos também rejeitou ele, uma terceira ainda jogou uma tigela de comida na cara dele. E ele se perguntou como que os rumores se espalharam tão rápido. Ninguém queria vender coisas pro cara que vive na mansão mal assombrada. Só que essa não era a única coisa que tava chamando a atenção. Nesse momento, um garoto tava agarrando um homem dizendo que ele prometeu salvar a sua irmã. E um senhorzinho se aproximou perguntando o que o seu U tava fazendo agarrando esse homem. E ele respondeu que esse homem prometeu que ia curar a sua irmã, mas só roubou seu dinheiro. E o homem acertou um golpe no rosto dele, dizendo que a irmã dele já não tem mais salvação, moleque idiota. E o senhor falou que eles são da Espada da Seita Branca. Como podem fazer isso com uma criança? E um outro integrante da Espada Branca falou pro seu companheiro fazer isso silenciosamente, para que não chegasse aos ouvidos do líder da seita. E ele respondeu que sim, claro, vai acabar logo com isso. Essa criança idiota deveria ter deixado ela em paz. Mas quem acertou o caba não foi o senhorzinho. Foi o Um, que já tava muito puto e acertou um chute na cara dele. E o outro membro da Espada Branca perguntou que diabos é ele? E o Um falou que o seu nome não carrega tanto peso quanto antes, mas é educado responder as perguntas. Ele é o líder da Seita do Céu Justo, Baekli Um. E um outro membro da Espada Branca perguntou como ousa um líder de uma seita desconhecida atacá-los. Mas o Um se esquivou facilmente do ataque de espada e quebrou o braço do seu inimigo com um golpe de palma, dizendo que nunca deveriam julgar ninguém pela fama de sua seita, especialmente quando não se sabe a força do inimigo. E aparentemente tinha membro da Espada Branca pra cacete, porque um outro partiu pra cima dele, e também foi derrubado com só um soco no rosto. E o último deles perguntou se ele é o ex-capitão que comprou uma mansão aqui, e o Um se perguntou quão longe foram esses rumores estúpidos, hein? Nessa hora o Yirangue espirrou e derrubou chá na própria cara, e o Um falou que sinceramente ele já tá de mau humor porque não conseguiu comprar uniforme pra seita dele, graças a esse rumor. Então ao invés de fazer ele perder mais do seu precioso tempo, cai pra mão, vem. E é claro que o cara da Espada Branca não gostou de ser provocado assim, ainda mais fazendo parte de uma grande seita, pipipi, popopó. Não só ele partiu pra cima, como os outros também que já tinham se levantado, mas o Um, sem dificuldade nenhuma e sem desembanhar uma espada, cacetou todo mundo de porrada. Daí ele roubou a espada do primeiro, colocou bem do ladinho da cabeça dele e falou que se quiserem uma boa luta, poderiam voltar a qualquer momento pra sua seita, a Seita do Céu Justo. E se eles não quiserem que as coisas fiquem ainda mais feias pro lado deles, é melhor que partam agora. E o pessoal da Espada Branca voltou todo ferrado, dizendo que ele vai se arrepender disso. E o Um perguntou se o molequinho tava bem. O seu Um falou que sim, ele foi muito incrível. E ele perguntou se ele tá querendo fazer uniformes pra sua seita, não é? A irmã dele é ótima fazendo esse tipo de coisa. E ele aproveitou e pediu pro Um salvar a irmã dele também. E ele respondeu que não é um médico e nem nada do tipo, mas o sistema detectou uma nova oportunidade de negócios. O alvo é de 3º grau. E o Um até que se interessou. 3º grau até que é bem alto. Me fala mais. Mais tarde o seu U tava guiando o Um pra sua casa, dizendo que os seus pais morreram ano passado e agora são só ele e sua irmã. Somente graças às habilidades dela de tecelã e artesã que conseguiram sobreviver até agora. Mas recentemente ela ficou doente. As mãos e pés dela estão congelando. E aquele senhorzinho tava caminhando junto com eles e o Um perguntou quem diabos é ele. E o senhor respondeu que ele trabalha numa pequena fábrica de tecidos. Ele sempre contratava a irmã do seu U para fazer alguns serviços lá, mas de repente ela desapareceu. Ele perdeu o contato, então veio aqui porque ficou preocupado. Então finalmente chegaram na casa dela. A garota lá tava literalmente colocando suas mãos no fogo e não tava se queimando. E ela perguntou quem são eles. O Um já sabia que era uma doença de congelamento, mas é muito pior do que ele imaginava. E o sistema avisou pro Um que o calor do fogo e o frio de dentro do corpo dela estavam lutando entre si. E o Um tinha uma suposição, talvez isso fosse um efeito colateral de cultivação de energia Yin dentro dela. E o Um perguntou se ela deve ser a Seohua, não é? O irmão dela implorou para que salvasse a sua vida. E perguntou se esse calor nas mãos dela não a machuca. A Seohua falou que na verdade se tirar as mãos daqui ela congela. E o senhorzinho que contratava ela perguntou se ela vivia assim o tempo todo. Ele veio porque estava preocupado, mas a situação é péssima. E o Um se aproximou para checar o pulso dela. Ele não era médico, mas entendia muito bem de energia interna. Ele colocou sua própria energia no corpo dela para fazer uma análise, um diagnóstico. E ele estava certo, uma quantidade excessiva de energia Yin tinha invadido o corpo dela. E o Um falou que ela tem uma condição chamada o corpo Yin extremo.
uma constituição que reúne muito mais energia Yin do que o necessário. Ela armazena toda essa energia dentro do próprio corpo inconscientemente. Pelo que ele ouviu dizer, a Imperatriz da Espada tem o mesmo tipo de corpo Yin, e ela é a mestra do Pavilhão da Espada. E a Seohua disse que, falando assim, parece ótimo. O Won disse que sim, para uma artista marcial é ótimo. Mas o caso dela é que ela não cultiva outra energia Yang. Ela tá se esgotando e se isso continuar, ela vai morrer em menos de 3 meses. A Seohua perguntou então se não tem cura. E o Seohua falou que não, isso não vai acontecer com ela, é mentira! O Won falou que sim, o médico pode ajudar, mas ele só vai postergar a morte. Ele sabe que o jeito de resolver o problema dessa garota é equilibrar a energia Yang dela. E o sistema apareceu com uma nova missão para ele. Sua recompensa seria uma água de essência. A água de essência aumenta a recuperação de energia interna de todos os membros da seita e aumenta a saúde também. E a missão dele é recrutar seu primeiro discípulo. Com isso, ele vai ganhar 50 águas de essência. E o Won percebeu que o sistema estava sendo muito bonzinho. 2 coelhos com uma caixa d'água só. O tratamento da Seohua e recrutar um discípulo. O Won falou pra Seohua que não é 100%, mas ele acha que arrumou um jeito de ajudar e pediu pra Seohua se tornar sua discípula. Ela perguntou do que ele tá falando e o Won pediu pra confiar nele, só dessa vez. Mas ela admitiu que nunca aprendeu artes marciais antes. Ela e o seu irmão sempre souberam que o mundo marcial era cheio de cavaleirismo e direitos, mas eles sempre se importaram somente com si mesmos. Agem como se fossem ajudá-lo, mas no fim só te apunhalam pelas costas. A Seohua pensou que talvez esse cara seja o mesmo, talvez esteja oferecendo isso, mas depois abandone ela. E ainda quer que ela se torne uma dessas artistas gananciosas. Só que então ela percebeu que a mão do Won também estava congelando, assim como a dela. E o Won falou que isso não significa nada, desde que ele possa ajudá-la. E a Seohua pensou que talvez esse cara seja diferente. Então ela vai confiar nele dessa vez. E disse que vai contar com ele, e sim, quer se tornar sua discípula. O sistema disse que ele completou sua missão e conseguiu 50 águas de essência. Novamente ele fez contato com a energia interna dele usando a sua, e usou a água de essência para iniciar uma recuperação das energias dela. A Seohua percebeu que o corpo dela estava ficando mais quente, sua mão já não estava mais congelando. E o Won pensou que é isso aí, tá funcionando. O sistema começou o processo de restauração da saúde do membro da seita, e o Won estava sentindo a energia Yang dela circulando pelo corpo novamente. Depois de algum tempo, ela se viu com seu corpo quente de novo. Ela mal poderia acreditar nisso, seu corpo estava saudável. O irmãozinho se jogou em cima dela, chorando, e o senhor perguntou se por acaso ele sabe alguma arte de cura? O Won respondeu que foi quase isso que ele fez. Ele respondeu que gostou desse jovem. Agora entende porque o líder da Aliança Murin gosta tanto dele. O Won se perguntou se ele conhece o líder da Aliança. Então esse homem finalmente se apresentou. Ele é Shon Gamyong, e ele é o líder do Salão do Dragão Amarelo. Enquanto isso, na seita da Espada Branca, o líder estava dando uma bronca naqueles idiotas que tomaram pau pro Won. Estavam tendo suas mãos perfuradas como forma de tortura. E o líder perguntou se isso dói, não é? Mas não é nada comparado com a humilhação que trouxeram pra essa seita. Então mandou levar todos eles pra câmara de punição. Mas um deles pediu uma última chance pro líder da seita, por favor! Só que o líder agora tava de olho nesse tal Bae Kliwon, líder da seita do céu justo. Agora ele pagaria pelo que ele fez. Enquanto isso, o Won tava perguntando se o Gamyong realmente era o líder do Salão do Dragão Amarelo. Deveria ter notado que ele não era uma pessoa comum desde o início. E a Seohua se desculpou numa reverência, dizendo que não reconheceu. O Gamyong falou que tá tudo certo, mas perguntou o que eles acham de se unirem ao Dragão Amarelo. Pode dar o suporte que eles quiserem, no que precisarem. E o Won pensou que ele é o líder de uma grande guilda de mercadores que fornece roupas e seda ao palácio diretamente. E o sistema detectou um novo parceiro de negócios de primeiro grau, o mais alto nível. Além disso, o Dragão Amarelo tem muitos mestres marciais. Seitas renomadas tomam cuidado com esses caras. As palavras deles têm o poder de influenciar tanto a Aliança Murin quanto o mundo não ortodoxo. O Won sabe que com certeza isso é uma grande oportunidade, mas não é o futuro que ele quer. Ele agradeceu pela proposta, mas vai ter que deixar passar. Ele acabou de recrutar seu primeiro discípulo. O Gamyong perguntou se está rejeitando sua generosa oferta. O Won falou que sim, mas ao invés disso, por que não fazem negócio? Vai lhe presentear com a fama digna do Salão do Dragão Amarelo. O Gamyong falou que foi tão gentil com ele e retribui com arrogância. E o Won só pediu 10 anos. Dentro desse tempo, a sua seita vai estar em pé de igualdade com as 10 grandes seitas do mundo Murin. E perguntou se não é bom o suficiente? O Gamyong falou que isso é ridículo.
ridículo. E perguntou se ele acha mesmo que consegue fazer isso em 10 anos, pelo amor de Deus. Ele é muito bom em inventar afirmações absurdas. Só que um respondeu que a fama que ele prometeu não é pra ele. E pediu pra apresentar o seu discípulo, deseja negociar com o futuro do Salão do Dragão Amarelo. O Gamyong falou que tudo bem, vai enviar o seu discípulo até a seita dele. Se esse acordo prosseguirá ou não depende dele, mas se a seita do Céu Justo decepcioná-lo, ele vai ter de assumir a responsabilidade. E o líder da seita falou que ele não precisa se preocupar com isso. O Gamyong falou que então tudo bem, simplesmente se levantou e mandou trazerem toda a seda. Quando abriram a porta, perceberam que já tinha um carregamento pronto do lado de fora. E o Gamyong descarregou uma pilha de seda diante do perguntando se isso é o suficiente. Bom, é um presente por enquanto. Ele se vê numa outra oportunidade. E o agradeceu, pensando que foi um baita de um avanço de repente. Mais tarde, na sua carruagem, voltando pro Salão do Dragão Amarelo, o Gamyong falou que a arrogância dele tá igualzinha. E ele pediu pro cocheiro também mudar de destino final. Aproveitando que ele já estava do lado de fora, gostaria de visitar a Aliança do Caminho Maligno. Ele precisa tomar uma bebidinha com o líder de lá. E na manhã seguinte, o já estava testando o uniforme confeccionado. Esse era o manto do Céu Justo. E o sistema disse que isso aumenta muito a dignidade e o charme dele. O falou que é incrível, esse tecido é tão maleável, ele se sente até mais leve. É tão confortável de se mover com isso. E o também recebeu uma recompensa por essa roupa confeccionada com muito talento. As opções eram um texto de feitiçaria avançada, um remédio milagroso avançado de talento e desbloquear uma nova característica exclusiva. O admitiu que os dois primeiros são bons, mas esse último chamou sua atenção. O sistema disse que agora ele pode desbloquear novos traços dos seus discípulos da seita. Ele pôde ver agora também a ficha da Seohwa, que tinha 17 anos, nasceu com um corpo feito para energia Yin e é muito talentosa como artista marcial. Ela não está em forma devido à longa pausa na atividade física. Ela tem muita diligência, adversidade e responsabilidade. Só que atualmente ela não tem energia Yang suficiente para abrir novas características e nem caminhos marciais. E o percebeu que para ela conseguir novas artes marciais e traços, ela precisaria subir de grau. Ele pensou que então é só fazer o papel de um bom mestre. E agora iniciariam o treinamento. Mas a Seohwa estava preocupada, se perguntando se realmente aprenderia artes marciais, ela seria boa nisso? Então ela se lembrou do que o seu novo mestre disse para ela. Então ficou animada, confiaria nele. Até porque quando confiou, ele realmente cumpriu sua promessa. Só que mais tarde, ela estava fazendo a pose do cavalo e estava sofrendo muito. E ela falou que achou que aprenderia artes marciais de verdade nisso aqui. O falou que o corpo dela não está fortalecido o suficiente ainda. Precisam aumentar sua constituição primeiro. E a Seohwa perguntou por quanto tempo ficaria aqui. E ele falou, 1 hora, pode ficar. Mas ela estava preocupada mesmo sobre a parte das artes marciais. Ela perguntou se realmente conseguiria fazer isso. O respondeu que sim. Como disse antes, ela tem um corpo que reúne muita energia interna. O corpo dela constrói esse tipo de energia feita para artes marciais instintivamente. Ela só precisa fortalecer o seu centro de energia para reunir também energia Yang. E o pensou que nunca pode perder uma discípula dessas que tem uma constituição extrema de Yin. Só que de repente o Jirang apareceu correndo com uma mensagem urgente, dizendo que o líder da Espada Branca mandou uma carta pessoalmente pra ele. E o seu falou que são aqueles malditos. E o se lembrou quando ele falou, verdade, aqueles caras que ele deu um pau. Lendo a carta, ele percebeu que a Espada Branca estava realizando uma competição de duelos e queria que o Céu Justo participasse. O Jirang explicou que a seita da Espada Branca tem domínio sobre essa região. E o líder é muito infame pela sua personalidade. Há rumores que dizem de que ele gosta de intimidar as seitas mais fracas nesse tipo de competição de duelos. Mas geralmente ele ataca seitas de nível semelhante ou ligeiramente mais fracas. Mas aparentemente esse ataque é pessoal contra o Sr. Won. E ele respondeu perguntando se tá subestimando a sua seita. E não só ele como os irmãos também ficaram putos. E o Jirang falou que não foi isso que ele quis dizer. Até o sistema deu um dedão do meio pra ele. O Wong falou que no fim ele tá certo. O líder da Espada Branca tá tentando humilhá-los. Mas no fim isso vai ser bem divertido. Essa é a chance deles espalharem o seu nome. E a Seohwa, que já estava sofrendo para fazer a postura do cavalo, perguntou se realmente ficaria tudo bem. Atualmente ele e o seu irmão são só fardos para ele. E o perguntou como assim? Ela que vai participar da competição? Sozinha ainda? E a Seohwa falou que sim, claro. Peraí, o quê? Sozinha? E à noite, depois de um longo e árduo treino, a Seohwa estava percebendo que de fato o seu corpo não estava em dia. Ela também nem sabe empunhar uma espada ainda. Tudo que ela aprendeu foi um golpe básico que até crianças podem fazer. E o pior, faltam 2 semanas para a competição de duelo. Ela se perguntou o que seu mestre tá pensando. Mas ele sempre dizia para ela não se preocupar. Vai dar
certo, tudo certo. A Seohwa falou que então teria de conversar com o seu mestre. Mas quando ela chegou pra falar com o líder da seita, ele tava acordado, mesmo tarde da noite, tentando costurar alguma coisa. Ele já tava no seu 23º ferimento nos dedos, que estavam todos sangrando e com curativos, só pra tentar fazer uma coisa simples com a agulha. Mas o Moon falou pro sistema calar a boca. Ele tá fazendo isso pela Seohwa, que tá se esforçando tanto no seu treinamento. E antes que ela se desmotive com o treino, ele vai fazer esses mantos de treinamento. E espera muito que ela goste. Então a Seohwa viu aquilo e voltou para o campo de treinamento. E o sistema avisou que o traço de responsabilidade da Seohwa está prestes a desabrochar. E o Moon perguntou, ué, por que tão de repente assim? Só que o sistema não falou nada. Cara de pau, safado. Então finalmente chegou o dia da competição de duelo contra a Espada Branca. E óbvio que os próprios membros da Seita Branca sabiam que isso era só pra humilhar a Seita do Céu Justo. E estavam fazendo tudo isso, esse grande evento, sendo que poderiam fazer um duelo particular, só pra que eles virassem um tipo de exemplo aqui no mundo marcial. E um dos membros falou que sinceramente nem sabe quem é que eles são, mas é melhor que esqueçam logo esse território. Então a própria Seohwa apareceu com seu mestre para se inscrever. Enquanto ela assinava, um dos membros da Espada Branca pensou que ela é até que bonita, mas perguntou o que houve com aquelas roupas dela? Por que as mangas são desse jeito? E o Moon perguntou no caminho se ela gostou da roupa, né? A Seohwa falou pra não se importar com esses comentários, ela adorou. E mais tarde o próprio líder Yoang estava dando início ao evento de duelos da Espada Branca. Segundo ele, foi organizado para incentivar a amizade entre seitas ortodoxas. Mas também é um lugar para os futuros artistas marciais que vão guiar esse mundo mostrarem suas asas pela primeira vez. E a recompensa com o fim para esse incentivo é a Pílula Azul Menor. E todos que estavam assistindo ficaram bem impressionados. O sistema disse que a Pílula Azul Menor é uma das pílulas de Elixir criadas pelo Wudang. Se ingerida, solidifica o fluxo de Qi e auxilia no refinamento do centro de energia. E o líder da Espada Branca disse que essa será a recompensa do vencedor. E todo mundo falou que ele estava bem generoso. Seus membros disseram que os preparativos já estavam prontos. E o Yoang falou que é tão fácil enganar esse público. Nunca mais vão levantar um dedo contra a seita da Espada Branca. Vai mostrar pra eles a diferença de poder. E mais tarde estava prestes a começar o primeiro round preliminar na terceira arena. E a Seohwa estava muito nervosa, perguntando pro seu mestre se ela realmente conseguiria. O Moon falou que é só se lembrar do que ela treinou. Mas a Seohwa disse que ela somente treinou a postura do cavalo. Ele respondeu então pra confiar nele, a pessoa que a treinou. Garante que ela vai se tornar bem mais resistente do que antes. A Seohwa então acreditou nele. Ela acredita no seu mestre. E quando ela subiu na arena, ele já estava sentindo o grande poder emanando dela. O seu inimigo se apresentou como Chong-san, o discípulo da terceira geração da Lua Azul. E quando a Seohwa se apresentou, ele respondeu que nunca nem ouviu falar dessa seita. E perguntou há quanto tempo ela segura uma espada. Nem parece saber segurar isso. A Seohwa falou que, pra falar a verdade, ela só aprendeu há um mês como usar isso aqui. O Chong-san falou que então vai ensinar uma lição a ela. Mas no primeiro segundo de combate, ela avançou, encurtando a distância e mandando o cara pra puta que pariu com a espada de madeira. Nem mesmo o juiz conseguiu dar o veredito de tão chocado que ele ficou. E o Moon falou que foi por isso que ele mandou ela confiar em si mesma. E o juiz falou que a vencedora é Seohwa, da seita do Céu Justo. E o mestre Moon só deu um joinha pra ela. E ele pensou que nessas últimas 2 semanas ensinou pra ela o que um artista marcial deve ser, o que ele deve pensar. Dar o seu máximo em um só ataque não é uma tarefa fácil, especialmente para artistas marciais novos. Na verdade, eles sempre se preocupam se o seu oponente vai se machucar ou coisa e tal, mas a Seohwa não tá se importando nem um pouco. Ela cacetou seus 2 próximos oponentes com toda a brutalidade do mundo. E no final, ela ia toda fofinha pro seu mestre dizer que venceu. O Moon falou que nesse ritmo ela vai facilmente chegar na rodada principal. Ele já não precisa mais se preocupar com a Seohwa, então vai prestar atenção também nos outros duelos. E ele percebeu que um dos discípulos da própria Espada Branca estava lutando nesse momento. Ele já tinha vencido, já tinha desarmado seu oponente, mas ele continuou golpeando ele até deixar o seu oponente ensanguentado e desfigurado. E o juiz só conseguiu impedi-lo quando ele já tinha quase matado o cara. E ele deu a vitória pra ele, Jingguang, da seita da Espada Branca. E o Moon pensou que esse é o tipo de gente mais desprezível, brincando com os oponentes só porque ele sabe que é mais poderoso. Até que a Seohwa apareceu muito feliz comemorando e dizendo que ela vai pra rodada principal. Ela ganhou facilmente quando ela fez exatamente o que ele pediu pra fazer, deu seu máximo. Mas quando Jingguang passou por ela, ela sentiu uma intenção assassina nojenta. E ela perguntou pro Moon se sabe quem é aquele cara? O mestre respondeu que provavelmente ela vai lutar contra ele na rodada principal. E até o próprio líder da Espada Branca, So Yoang, apareceu para parabenizar a garota. Ele se desculpou primeiro pela falta de educação dos seus discípulos naquele outro dia. E Moon respondeu que tem certeza que o líder da Espada Branca disciplinou eles muito bem depois do acontecido, então não tá preocupado.
errado. Mas o Yoang falou que uma garota chegando na rodada principal é impressionante, mas acha que o caminho dela vai acabar aqui. E quando ele encostou no ombro dela, o próprio Um tirou a mão dele, agradecendo pelos elogios e dizendo que os discípulos da Espada Branca até que não são tão ruins assim também não. O Yoang perguntou se tá dizendo que não são tão ruins? E quando chamou seu subordinado pra partir, mandou que guiasse esses dois pra arena principal. E o subordinado ficou com eles, se apresentando como Wang Pao. Na verdade, ele era bem diferente do padrão Espada Branca, porque ele era super educado. E o sistema disse que o Wang Pao tem 21 anos e uma estrutura esquelética e muscular excelente para artes marciais. E no caminho pra arena principal 1, até deu uma averiguada no corpinho dele, deu uma fofada ali, uma fofada aqui, e falou que ele tem um baita de um físico, hein, rapaz? E o Wang ficou com medo desse cara ser viado, mas agradeceu pelo elogio e falou que o dormitório perto da arena principal fica aí, e mandou eles descansarem bem. Só que antes que a Seo pudesse perguntar sobre o seu próximo oponente, o mestre Won perguntou o que ela acha desse tal de Wang Pao se tornar o próximo discípulo do Céu Justo. E ela perguntou, como assim? Ele já não faz parte dessa seita? Enquanto isso, Wang Pao estava se lembrando do momento que conheceu o líder da Espada Branca. O Yoang conheceu ele ainda na fase de desenvolvimento, na puberdade, e falou que ele era bem mais alto do que as outras crianças e tinha ótimos músculos. É um talento para artes marciais. Por isso o recrutou, mas no seu primeiro combate ele não mostrou muita desenvoltura. O Jin Guang derrotou ele com muita facilidade, até o fez sangrar com a espada de madeira. E o Wang Pao perguntou por que ele foi tão longe, isso era só um treinamento. E o mestre da Espada Branca que estava assistindo ao combate disse que julgou ele errado. Ele é tão fraco que não merece ser um artista marcial. Vai ficar com tarefas medíocres na seita para todo sempre. Então ele acordou desse pesadelo de memórias ruins. Quando o Wang Pao acordou, percebeu que o Jin Guang estava no quarto junto com ele, dizendo que precisava aquecer para o seu duelo mais tarde. O Wang Pao falou que não tá se sentindo muito bem agora. Mas o Jin Guang perguntou se isso importa para ele. Não tá nem aí. O corpo dele só serve para isso mesmo. E mandou se levantar logo de uma vez para duelarem. E na manhã seguinte estavam se iniciando as semifinais da competição de duelos. O próximo oponente da Seohwa seria Wu Gyun, um oponente que usa espadas de ilusão, um estilo que tem muitas variações e é difícil saber de onde ele vai atacar, mas ao mesmo tempo tem muitas falhas expostas quando não executado com precisão. Então ele perguntou para seu discípulo o que ela acha que tem que fazer para vencê-lo. A Seohwa falou que tem que fazer o máximo para não ser enganada pelas ilusões dele. O Won falou que sim, mas tem um método ainda mais fácil. Ele sussurrou no ouvidinho dela e falou que com certeza com isso ela vai vencer, confia nele. E a Seohwa é claro que confiou. O Yirang estava lá assistindo com ele nesse dia, dizendo que ela já até chegou nas semifinais, passou tão rápido, ele mal consegue acreditar no progresso que ela teve em um mês, e o parabenizou por isso. Mas o Moon falou que só vai aceitar parabéns quando ela vencer a final amanhã. Mas aí o Yirang não colocou tanta fé não, calma lá, amigão. E o oponente da Seohwa falou que ela teve sorte até agora, mas daqui ela não passa. A Seohwa falou que ele tá errado, ela acredita na sua vitória porque o seu mestre disse que ela pode vencer. E ele falou que ela é tão idiotinha, tanto quanto o seu mestre. Quando a batalha começou, eles trocaram golpes brutos. E ele até admitiu que ela era forte. Só que ela foi bem impressionada nos primeiros momentos do combate pelo Wu Gyun. Mas a Seohwa manteve o seu bloqueio central. Era tudo o que ela tinha de fazer nesse momento. O Wu Gyun se surpreendeu, então ele teria de usar a sua técnica, as espadas ilusórias. As várias agulhas feitas de energia de névoa foram na direção dela como mísseis. Mas ela se lembrou do que seu mestre Won explicou pra ela. Caras que nem o Wu Gyun, que usam estilo de espada de ilusão, tipicamente são mais fracos em curvas de distância muito curta. Então ele sempre vai tentar atacá-la de longe. Se ela conseguir encurtar a distância, ela vence com um golpe poderoso. E é isso. E a Seohwa passou a correr em volta da arena para se esquivar das agulhas de ilusão. E o Wu Gyun falou que até tá impressionado, mas os movimentos dela não são suficientes. E acertou diretamente no peito. O Yirang ficou muito preocupado, mas percebeu que o Won não estava preocupado. E quando ela caiu aos seus pés, o Wu Gyun falou que ele já ganhou, não é? E quando ela ameaçou se levantar, ele já invocou novamente suas espadas ilusórias, dizendo que isso acaba aqui, garotinha. Mas a Seohwa se levantou com as duas espadas, porque o Wu Gyun tinha largado a dele, e disse que ainda não acabou. O oponente disse que ela não vai conseguir fazer nada com isso. Só que nesse momento, por algum motivo, ela estava bem mais rápida, se esquivando de todos os ataques a longa distância dele. O Wu Gyun mal podia acreditar que ela realmente estava se aproximando. E que nem um míssil, ela usou a segunda forma da arte básica azul, golpe final! E acertou a espada de madeira em cheio bem no rosto dele, derrubando o Wu Gyun e vencendo o
combate. Mas um dos caras que o Wun deu um pau naquele outro dia falou que isso é trapaça. Ela caiu justamente pra fazer uma emboscada pro seu inimigo. Isso não é trapaça num duelo? E o Wun falou pra, por favor, para de ser tão irritante, cara. E ele respondeu que somente com trapaça uma garotinha venceria do Wuggyun. O Wun perguntou se o pessoal da Espada Branca sempre foi tão rude, sem educação assim, por que o líder da seita não disciplina ele de uma vez? E bom, o próprio líder apareceu atrás dele, se desculpando com o mestre Wun. O Yoang, mesmo que a contragosto, aceitou a vitória da garota. E a Seohwa tava muito feliz, porque era a primeira vez que ela tava vencendo alguém da própria Espada Branca. E o pessoal ficou impressionado, porque o rumor já tinha se espalhado de que ela aprendeu artes marciais há um mês atrás. E ela falou de novo pro mestre Wun, eu ganhei, eu ganhei! E o Wun falou que o senhor Yirang até ofereceu um jantar de comemoração. E ele perguntou como é que é? E apesar de fazer parte da Espada Branca, o Wang Pao tava muito feliz pela vitória dela. Mas quando o líder Yoang passou por ele, mandou o Wang Pao envenenar a comida daquela vagabunda hoje à noite, com veneno paralisante, para que ela tenha seus movimentos retardados no dia seguinte. E depois disso ele vai mandar o Jingguang quebrar todos os membros dela, para que nunca mais possa praticar artes marciais. E o Wang Pao falou que não pode fazer uma coisa dessas, líder. Mas ele foi acertado com um tapa e o Wang perguntou se está desobedecendo ele. Ele é só um mísero servente que deve obedecê-lo. E o Wun, que estava observando toda a cena, disse que sabia que o mestre da Espada Branca disciplinava os seus discípulos, mas não desse jeito. E o Yoang perguntou o que diabos ele tá fazendo aqui, mestre do céu justo. E disse que é muito rude interferir enquanto ele disciplina o seu subordinado. Mas o Wun falou que não acha que ele tá pegando um pouco pesado demais, vai. O Yoang disse que ele é o líder por aqui, faz o que bem entender e é bom que ele cuide de sua própria vida. Mas o Wun falou que não veio pra se meter, veio pra resolver um assunto com ele, líder da Espada Branca. E ele simplesmente falou que quer o Wang Pao na sua seita, do céu justo. E o Wang Pao perguntou, como assim ele? O Wun falou que, pela sua análise, os métodos do céu justo vão se adaptar muito melhor a ele do que os métodos da Espada Branca. E o Wang perguntou se por acaso ele já se tornou tão próximo assim do céu justo. O Wang Pao falou que não, líder, nem sequer conhece ele direito. Mas o líder da Espada Branca aceitou essa proposta. No entanto, não pode simplesmente ceder o seu membro, né? E tal uma simples aposta. Ele sabe que a Seohwa é um talento perdido numa seita pequena que nem a deles. Quem vencer, toma o discípulo da seita do perdedor. Simples assim. E o Wun falou que beleza, tudo bem, podem fazer essa aposta. E o Wang Pao falou pro mestre Wun que isso é um absurdo. Ele tá indo muito longe se isso for somente uma piada. Mas o Yeonhwa deixou o lugar dizendo que tá louco pra ver como isso vai acabar. Logo, logo, quando não tiver mais nenhum membro, a seita dele vai desaparecer. E quando ficaram a sós, o Wun perguntou pro Wang Pao se sabe por que escolheu ele. Tem uma razão muito boa, espera que ele saiba pensando bem. E mais tarde o Wun contou tudo pro Yirang, que perguntou se por acaso a Seohwa sabe sobre isso. O Wun falou pra relaxar, é bom que ela tenha um outro discípulo pra fazer companhia a ela. Aquele garoto também tá apodrecendo dentro dessa Espada Branca. E no final ele só tem que vencer, né? Já estão fazendo isso mesmo. Então ele falou pra Seohwa que não quer pressionar ela, mas agora ela tem que vencer, viu? Ele tem certeza que ela consegue, ele confia nela. E quando ele motivou a Seohwa, o sistema disse que a responsabilidade dela foi plantada como uma pequena sementinha. E numa cena digna de Karate Kid, o Yoang mandou Jingguang não baixar a guarda. Eles não podem ser mais humilhados do que já foram. Ele precisa vencer. E quando Jingguang passou pelo Wang Pao e lhe desejou boa sorte no combate, ele respondeu dizendo que não será descuidado como o Wuggyun. Não vai subestimar os truques do inimigo. Vai destruir todas as falsas esperanças daquela novata. E mais tarde os dois estavam preparados pra final. E o Jingguang, já empunhando a espada, falou que estava impressionado com ela. Uma iniciante conseguiu chegar até as finais, mas a sorte dela acaba aqui. E a Seohwa falou que só vão saber quando o combate terminar. Quando o juiz iniciou o combate, Jingguang pensou que ela provavelmente evitaria um confronto direto. Uma energia interna iniciante só permite táticas sorrateiras. Só que não, o próximo golpe dela foi bem direto e bem bruto na espada dele. E ele não estava esperando essa energia interna tão poderosa. Ele percebeu que ela tinha uma constituição muito melhor do que muita gente ali dentro. E o mestre Wun já tinha avisado pra Seohwa que ela naturalmente acumula energia interna. E naquele combate, ela só tinha uma chance para um golpe perfeito. Quando ela tentou um ataque aéreo, o Jingguang conseguiu se esquivar e contra-atacou com um soco que a derrubou. Ele admitiu que até que ela tem uma energia interna poderosa, mas ela continua sendo uma iniciante, e ele não. Os próximos golpes dele, imbuídos com uma técnica, eram poderosos demais para Seohwa continuar somente bloqueando com sua espada de madeira. E ele prometeu que acabaria com ela em poucos segundos. Mas então, o sistema do culto ativou a disposição de responsabilidade da Seohwa. A diligência e a adversidade também foram confirmadas. Com esses três confirmados, ela conseguiu um novo traço único de mente limpa. Em situações extremas, ela consegue aumentar a sua racionalidade e julgamento. Mesmo sendo pressionada pelos golpes do Jingguang, ela se manteve calma
calma, serena, mas apesar disso, ela foi desarmada pelo inimigo, que disse que lhe daria sua recompensa por ter chegado tão longe. Ele usou toda a energia interna que ele tinha nesse próximo golpe. Até o Mestre 1 ficou preocupado com isso. E quando o impacto finalmente atingiu, levantando uma grande nuvem de poeira, ninguém pôde ver o resultado por alguns segundos, até que o próprio Mestre Yoang percebeu uma técnica de cultivação de gelo. E a Seohua estava usando as artes azuis básicas, terceira forma, único ponto. E a sua palma congelada agora já não era mais um fardo. A sua palma congelada fazia parte da sua constituição de artes marciais. Ainda assim, ela caiu no campo de batalha, fraca demais para aguentar essa própria técnica. O Wun ficou tão preocupado que subiu na arena. E o juiz perguntou por que ele estava interrompendo o combate. Mas o Wun perguntou como assim? O combate já foi decidido. O oponente dela tá no chão. Foi aí que todos repararam que o Jinguang estava realmente derrotado. Ele não tinha mais como se levantar. E foi declarada a vencedora, a Seohua da Seita do Céu Justo. O Wun se aproximou preocupado, só que ela estava bem. E o Sou Yang falou que agora a Seita da Espada Branca é só um alvo de risadas ridículo. O Wun perguntou se a Seohua conseguia se levantar e ela, com um sorriso no rosto, apesar de fraca, disse que manteve a sua promessa. E o Yirang era o único da plateia que estava batendo palmas bem alto. E o juiz anunciou que a vencedora do campeonato de duelos da Seita da Espada Branca é Seohua da Seita do Céu Justo. E o Wun, o mestre dessa seita, gostaria de fazer um anúncio. Daqui a um mês será realizada a cerimônia de fundação da seita deles e pedem a presença de todos aqui. E o pessoal da plateia se perguntou se eles nem tiveram uma fundação ainda oficial. Então quer dizer que a Seita da Espada Branca perdeu para uma seita totalmente nova. O Yoang falou que já não basta a humilhação, mas perguntou se agora ele tá usando seu torneio para promover a cerimônia de fundação da seita dele. Isso ele não pode aceitar. Como ousa? Esse tempo todo a Seohua estava escondendo energia fria dentro dela. Mas o Wang Pao impediu antes que ele pudesse atacar o Mestre Wun, dizendo que tá fazendo isso pelo bem do líder da seita, para manter a sua dignidade. Mas o Yoang também já estava cansado dele e se virou contra seu próprio subordinado. E ele só não morreu ali mesmo porque o Wun bloqueou o golpe com sua espada, perguntando qual o significado disso, líder da Espada Branca. Ele falou que a partir de agora o Wang Pao é um discípulo do Céu Justo. E se ele tá insatisfeito com o resultado do combate, pode enfrentá-lo diretamente, o que ele acha. E somente um aperto do Wun foi capaz de quase torcer o pulso do Yoang, que admitiu a derrota e falou que ele pode fazer o que quiser. E mandou o Wang Pao nunca mais aparecer na sua frente. E que também nunca vai se esquecer dessa humilhação. Vai ter volta. Nesse momento, o Wun percebeu que o Wang Pao tava meio pra baixo. E ele falou que não tá desanimado com sua nova vida. Mas ele perguntou se, será que ele é digno o suficiente de participar dessa seita? O Wun falou que um artista marcial, ele já é. E ele vai provar isso por si mesmo. Ele tem certeza de que o Wang Pao é muito mais capaz do que ele mesmo acha. E o Wun foi a única pessoa que realmente colocou fé nele. E ele agradeceu muito ao seu novo mestre, dizendo que vai esforçar para não decepcioná-lo. E o sistema disse que o Wang Pao se tornou o segundo discípulo oficial da Seita do Céu Justo. E isso concluiu o campeonato de duelos da Seita da Espada Branca. Então, 2 semanas depois, o Wang Pao tava lá, fazendo a postura do cavalo. E ele perguntou pra sua irmã Sênior se eles vão fazer algo além disso. E a Seohua ficou muito animada de ter sido chamada de Sênior. Ela falou que o líder da seita sempre preza pelas bases. E falou pra não ter pressa, logo logo ele vai ser tão poderoso quanto ela. Disse ela com 2 meses de treinamento de artes marciais e ele com 8 anos. O Wang Pao falou que realmente artes e técnicas não são seu forte, mas quando se fala de físico ele é confiante. E o sistema mostrou que o Wang Pao tinha um ótimo físico e um ótimo talento para entender fundamentos e formas físicas. Mas a fraqueza dele é que ele não acumula muita energia interna. E ele tem traços inatos que ainda podem ser aproveitados pelo Mestre Wun: a timidez, a devoção e o autocontrole. O Wun pensou que o julgamento dele estava certo. Tudo o que falta para o Wang Pao se tornar um pleno talento são as técnicas e manter o foco em conseguir mais energia. O corpo físico dele é perfeito. Primeiro foi a Seohua, agora o Wang Pao. Ele realmente tem olho para talento, viu? E mais tarde o Yirang perguntou como estavam os preparativos para a cerimônia de fundação. O Wun respondeu que bem, graças a ele. O Yirang disse que é somente um investidor, mas graças à publicidade do concurso de artes marciais, receberam uma enxurrada de cartas. E dentre essas cartas, o Wun estava lendo uma da Aliança Murin. E só de ler o conteúdo ele ficou tão bravo que queimou o pergaminho com as próprias mãos. Até porque eles emitiram uma solicitação de revisão de plágio em relação às artes básicas do clã Baekli. O Yirang falou que já fazem 15 anos que ele deixou o clã Baekli. E o Wun falou
falou que na verdade já estava esperando isso. É bem a cara daqueles anciões malditos. Escolheram atacar quando o oponente estava desprevenido, justo quando estava indo tudo bem. As artes marciais da Seita do Céu Justo são o ápice dos 15 anos de iluminação dele, e não há um único traço das artes marciais do clã Baekli nelas. Mas, se um inspetor da aliança ficar do lado do seu antigo clã, vai ser difícil evitar uma sentença de plágio. Se ele reprovar na avaliação, não só será impedido de transmitir a sua arte marcial, como vai ter de pagar uma enorme taxa de indenização. E se ele tentar de novo mais tarde, a avaliação vai ser ainda mais rigorosa. Quando Wang Pao apareceu, o Yirang disse que estava se retirando, deixaria eles a sós. Mas o Wu ainda estava pensativo. Com certeza virão interferir na cerimônia de fundação dele. Ele não precisa dar a eles absolutamente nenhum motivo para acusar ele de plágio. Isso inclui verificar as artes marciais básicas de outras seitas também. O problema é, onde ele consegue essas artes marciais básicas agora? Daí de repente a Seu Hua chegou arrombando a porta dizendo que é uma mensagem urgente. Eles têm visitantes. Mais tarde ele estava se encontrando com dois artistas marciais. Eram a líder e um membro do Esquadrão Divino, Chung Ha e Nangung Wu. E o Wu falou que faz um tempo que não vem ele, capitão. Ou talvez agora devam chamar ele de líder da Seita do Céu Justo, ou sei lá o que. E o Baekli Wu falou que isso aqui pode virar toda a situação de cabeça para baixo. Enquanto isso, Yirang estava pensando seriamente em desistir dos seus investimentos na Seita do Céu Justo. E o subordinado dele falou que isso é um desafio de outro nível. Então Yirang pediu para ele entregar uma carta. Se eles estão temendo tanto a Aliança Murin e o clã Baekli, é só igualar as apostas. Ele vai entrar em contato com a Aliança Não Ortodoxa. Enquanto isso, na mansão do próprio clã Baekli, o patriarca perguntou se vão fazer uma investigação de plágio numa seita que nem abriu oficialmente ainda. Ele já havia dito que não tinha necessidade de provocá-los tanto assim. O Chan Seong, vice-líder, respondeu que sim, patriarca. No entanto, foi meramente uma decisão pessoal que ele tomou. Analisando logicamente, o primeiro filho dele, Song Yi, não tem interesse em artes marciais. Ele é muito mole. A Sun Yi é talentosa, mas é precipitada. E mais importante, ela é uma mulher. Mas o Baekli Gang, patriarca, disse que isso não representa nenhum problema para a continuidade da linhagem. O clã deles não tem uma regra contra isso. Mas o Chan Song perguntou por que ele deixou o garoto sair do clã. Ele foi abençoado, era talentoso, esforçado e era de coração puro. Ele seria o herdeiro perfeito para o clã Baekli. Precisam fazer com que ele volte para o lugar que pertence. As raízes dele estão aqui, no clã Baekli. E essa ordem foi uma vontade do Conselho de Anciões. E o Gang falou que tudo bem, vai cumprir seu dever como pai dele. A diversidade é necessária para o crescimento. Ele deve aprender a proteger sua própria seita. Então, ele falou pro Chan Song fazer ele se arrepender de ter saído do clã Baekli. Ele tem de entender que precisa voltar para onde suas raízes estão. E o Chan Song falou que sim, vai cumprir a tarefa. Vai trazer Wu de volta. Mais tarde, no dia da cerimônia de fundação da Seita do Céu Justo, estavam presentes o próprio Chan Song junto de Li Su, um dos estrategistas da Aliança Murin, que falou que até hoje nenhuma seita saiu intocável do teste de avaliação de plágio. E o Chan Song prometeu que traria Wu de volta, não importava o que precisasse fazer. E o Li Su falou que não entende a obsessão que ele tem com esse garoto. Mas o Chan Song pensou que se Wu não tivesse deixado o clã e continuado a aperfeiçoar suas técnicas de espada lá, ele já teria se tornado o maior mestre espadachim da geração atual. E falou que até pode ter abandonado o clã, mas o clã ainda precisa dele. E ele estava realmente curioso para saber como o garoto responderia ao chamado de seu clã. Nesse momento já estava tudo aprontado, preparado para a cerimônia de fundação, e o sistema avisou que o coração do Wu estava batendo um pouco rápido demais. Ele estava ansioso e fez a sua chegada magistral, carregando em mãos a bandeira do dragão, a bandeira da Seita do Céu Justo. Ele agradeceu a presença de todos ali. Ele é Baekli Wu, o mestre da Seita do Céu Justo. E antes de prosseguirem com a inauguração oficial, tem um problema que precisa ser resolvido. Para aqueles que não ouviram a notícia ainda, eles estão sendo acusados de plagiar as artes marciais do clã Baekli. E o Yirang se perguntou o que esse idiota tá fazendo no meio da cerimônia. E o pessoal se perguntou se ele literalmente tá admitindo plágio. E uma das pessoas do clã ortodoxo disse que esse moleque é bem mais interessante do que ele tava pensando. E o estrategista Li Su falou que parece que ele tá desistindo. Isso deixa tudo bem mais fácil. Mas o Chan Song sabia que ele estava pensando em algum plano mirabolante. E o Wu falou que recebeu uma carta diretamente da Aliança Murin, dizendo que o time de inspeção estaria aqui hoje, e pediu para que dessem um passo à frente. E o espada lunar dos Baekli, ou melhor, o Chan Song, se revelou na multidão. E ele perguntou onde o Wu quer chegar com tudo isso. Ele respondeu que é simples. Ele quer uma verificação de plágio pública, aqui, para todo mundo
ver. E o Chansung perguntou, como assim? Isso é um absurdo! Normalmente isso passa por uma inspeção muito rigorosa e os resultados só são divulgados ao público após chegar em um consenso do conselho. Mas o Lee Su falou que tecnicamente essa reunião tem como mediar duas seitas. Não cabe ao clã Baekli condenar a seita do Céu Justo. E o Un pensou que isso é bom. Com tantas outras seitas médias e pequenas, a Aliança Murin não pode parecer tendenciosa. E perguntou se eles podem começar a avaliação. Quando o vice-estrategista permitiu, o Un começou a demonstração de uma das técnicas azuis básicas, as técnicas da seita do Céu Justo. Ele usou a arte azul primeira técnica, céu, terra e homem. 3 cortes perfeitos no ar. O Lee Su perguntou então se essa é a técnica que dizem ter sido plagiada. O Un falou que sim, e é justamente sobre isso. Se baseia nos princípios do céu, da terra e do homem. Só que, simultaneamente, também utiliza técnicas do clã Nangung. Após uma verificação direta, foi confirmado que 23 das artes marciais básicas da seita do Céu Justo são plagiadas de várias seitas. E o Lee Su perguntou, como assim? Isso é um absurdo completo! O Un perguntou qual parte exatamente ele acha absurda. O estrategista disse que não tem nenhum representante de outras seitas aqui para validar essas alegações. Então quem foi que decidiu isso? Só que o Nangung Wu, o diabrete dos Nangung, apareceu dentre a multidão dizendo que ele confirmou. A Xung-Ha, pequena lua da seita Wudang, também confirmou. E o Lee Su perguntou se eles dois não são do Esquadrão Divino, por que estão ali? O Nangung Wu falou que estavam passando por perto para uma missão quando decidiram parar por aqui. Daí ouviram da cerimônia de estabelecimento do seu antigo mestre e ficaram. De qualquer forma, é inegável que sim, existem semelhanças entre as técnicas. A arte marcial básica do clã Nangung, a arte ilimitada, incorpora a essência do céu, da terra e do homem. E a Xung-Ha falou que a seita Wudang também compartilha da mesma opinião. Dentro da caixa que ela estava segurando tinham várias e várias cartas de confirmação de vários setores reconhecendo a suspeita de plágio. Ou seja, se o Chansung está acusando a seita do Céu Justo de plagiar as técnicas dos Baekli, quer dizer que as técnicas básicas dos Baekli também têm traços plagiados dos Nangung e dos Wudang. E o Chansung falou que isso é um absurdo. Mas o Wu perguntou, ué, não foi exatamente esse o argumento que o clã Baekli utilizou? Que a sobreposição do céu, terra e homem significa plágio? Não tem como a incrível Aliança Murin fazer uma resenha tão parcial, não é? E na carta resposta estava descrito que confirmaram que as chamadas semelhanças se sobrepõem às próprias artes marciais do clã Baekli. Isso foi escrito pela atual capitã do Esquadrão Divino. O Chansung ficou muito puto com o Un, porque percebeu que isso tudo na verdade era um plano desde o início. E o Lee Su perguntou como ele recebeu avaliação por isso tudo. Não diga que ele escreveu todas as artes marciais básicas à mão e enviou por carta. Mas o Un já tinha dito tudo o que precisava. Agora era só seu tio responder. O Un pensou que no momento que ele admitir isso, estará admitindo também que o clã Baekli se envolveu com outras 23 seitas com disputa de plágio. Mas o Chansung deu uma resposta bem direta pra ele. Um golpe de espada contra o seu próprio sobrinho. Quando o Un bloqueou o golpe, o pessoal do Esquadrão Divino ficou bem preocupado. Mas o Un falou pra não se aproximar. Isso aqui é um assunto pessoal dele. E o Chansung perguntou como ele ousa fazer isso. Ele é o futuro do clã Baekli, o pilar que o guiará adiante. E ainda se recusa a deixar o passado pra trás. E eles passaram a trocar golpes pesados um contra o outro. O Chansung perguntou se foi porque não a vingaram. Entende que ele pode odiar o clã, que não conseguiu proteger a sua mãe. Mas se o garoto pretende destruir o clã por isso, ele tem de impedi-lo. Mas o Un usou sua técnica do relâmpago azul pra rebater o último golpe, dizendo que não, ele não tá negando sua linhagem sanguínea. Seria mentira se ele dissesse que não sente ressentimento ainda, mas ele já deixou grande parte dele pra trás. O Chansung perguntou então por que ele não volta. O Un respondeu que como líder de uma seita, ele precisa se tornar forte com seu próprio poder e vontade. Ele já não é mais a pessoa que deixou o clã Baekli. E o Chansung perguntou quanto tempo ele acha que vai durar. Se a casa principal pressioná-lo de novo com essa seita pequena que ele tem, mas o Un falou que tá preparado pra enfrentar isso. Na verdade, ele sempre esteve preparado. Então o Chansung se lembrou de um treino que teve com seu sobrinho quando ele ainda era bem jovem. Ele comemorou quando finalmente pôde bloquear um golpe do seu tio de frente. E eles adoravam essas sessões de treino. Seu tio adorava fazer isso com ele. E o Un ajoelhou diante do seu tio caído e disse que como líder da seita do Céu Justo, ele pode dizer que nenhuma das artes marciais foram plagiadas. E como sobrinho e herdeiro do clã Baekli, ele pede por mais um tempo. Logo, ele vai chegar à luz. E todos eles vão ver. O Chansung sorriu, se levantou e se apresentou como Baekli Chansung, líder do salão externo do clã Baekli, irmão mais novo do patriarca, e ele declara em seu nome, como a espada do luar, que a seita do Céu Justo não plagiou as artes marciais do clã. E ele simplesmente partiu dali junto do estrategista. Enquanto isso, um dos encapuzados que estava no meio da multidão falou que ele parecia tão desesperado quando se ofereceu para ajudar. Mas acha que não precisa mais disso. Aquele velhote realmente escolheu bem o seu discípulo. Mas a mulher ao lado dele, Gawal, uma
discípula do líder do Dragão Amarelo, falou pra falar baixo, velhote. E ele respondeu pra tomar cuidado com esse tom de voz, menina. Ele veio do Dragão Amarelo pra cá, só pra assistir isso. Então ele se perguntou se realmente toda essa mansão é um único artefato divino. Isso é tão ridículo. Bem mais interessante do que ele pensava. E ele é o líder da facção não ortodoxa. E falou pra Gawal que iria na frente primeiro. E simplesmente desapareceu nas sombras. E a Gawal estava bem interessada no Wun, dizendo que talvez ele seja o seu primeiro parceiro de negócio. E mais tarde a Sr. mal podia acreditar. Nenhuma pessoa se inscreveu na seita. E se passaram 3 dias que estabeleceram a seita e ninguém veio. E o Wun falou pra não se importar com coisas triviais assim por enquanto. Só que enquanto ele escrevia, ele estava quase quebrando o lápis dele. E o sistema falou que o coração dele estava extremamente instável. E a Sr. perguntou como exatamente eles recrutam novos membros pra seita. O Wun disse que se a reputação deles for sólida, ou tiverem contribuído com uma comunidade por um longo tempo, construindo confiança, os candidatos vão vir naturalmente. E a Sr. perguntou por que não manda o Wang Pao pra rua pra recrutar gente, hein? E o Wang Pao perguntou por que eu? O Wun falou que não, é melhor entregar essa carta que ele acabou de escrever para o grupo Raun. É um ótimo método para recrutar discípulos. Mais tarde, no departamento militar da Aliança Murin, eles estavam discutindo sobre os discípulos da escola marcial Murion rejeitarem o treinamento combinado. Isso porque a luta de formatura tá chegando, então o pessoal tá alegando que o processo de treinamento é injusto. A classificação entre as escolas marciais é injusta, dizem as próprias escolas marciais. Aparentemente, a escola marcial Mujong, que são seitas respeitáveis e clãs, são injustamente bem mais poderosos do que a escola marcial Murion, que são seitas menores e independentes, que não recebem muito apoio da Aliança Murin. E o estrategista do departamento militar, Jagao Pyong, disse que à primeira vista a escola de artes marciais Muriong pode parecer fraca, mas ainda assim eles têm mestres marciais, e as lutas são equilibradas. Mas o subordinado falou que essa turma da escola Mujong tá bem mais forte do que a escola Murion. Eles perderam todas as lutas de treinamento por 3 anos seguidos. A moral deles está destruída. O Pyong perguntou então se preferem recusar completamente o treino. E quanto ao mestre da escola? O mensageiro falou que estão tentando persuadi-lo, mas parece que ele está apoiando discretamente a posição dele. O Pyong falou que após 3 derrotas consecutivas, ele deve querer salvar as suas formas, né? E o Pyong realmente não sabia o que fazer nessa situação. Até que um pombo-correio apareceu. E ao ler essa mensagem, ele falou para o vice-estrategista reunir imediatamente os discípulos da escola Murion. O treinamento prosseguiria conforme o planejado, sim. Essa mensagem mudou tudo. E bem mais tarde, no condado de Hualong, próximo de uma floresta, o Song Wugang, um dos discípulos da escola marcial Murion, estava acordando de um pesadelo péssimo. Ele aproveitou que já estava acordado e foi pra fogueira junto do seu amigo. E falou que não era o turno dele ainda, podia dormir um pouco mais. Só que o Wugang disse que não tá conseguindo dormir e perguntou se alguma coisa estranha aconteceu. E logo depois ele se desculpou por esse treinamento. Foi tudo culpa dele. Foi ele que encorajou o boicote, mas devem ter levado isso como uma ofensiva e mandaram eles pra essa seita sem nome como punição. Mas o seu amigo respondeu que tá tudo certo, é só eles pressionarem aquele líder de seita que tá organizando o treinamento. Mas o Wugang disse que isso é um pouco extremo demais, não é? O Munchok falou que pelo menos desse jeito vão voltar a respeitar suas opiniões. Só que de repente um vulto se aproximou por trás das labaredas da fogueira. Óbvio que os guardas entraram em alerta, mas era só o Bae Cleon, que se apresentou como líder da seita do Céu Justo. Nesse momento está começando o teste de entrada, e a regra é bem simples. Se eles conseguirem colocar um dos pés pra dentro dos portões da seita, eles passam. E o Gang se levantou e mandou todos se prepararem da escola Muriong. Mas no piscar de olhos ele já tinha sido atingido bem na boca do estômago. E o Wun falou que é claro, eles só vão completar o teste se escaparem vivos daqui. E na manhã seguinte, também se aproximando das florestas da província Hubei, estava um grupo da escola Mujong agora. E um deles perguntou por que o treinamento tá sendo nessa seita sem nome no meio do nada e perguntou como é que é o nome mesmo. E o outro cara falou que não se importa, deve ser uma seita qualquer sem significado algum. Mas o careca falou que nunca se sabe, escolheram eles por um motivo, não é? Vai ver ter uma arte marcial escondida, um artefato divino. Mas a Bae Cli-san, irmã mais nova do Wun, falou que não importa pra onde ela vai, ela sempre vai vencer. Ela precisa vencer. Ela se lembrou do dia que o seu irmão, Bae Cli-wun, deixou o clã, a deixou pra trás. Tudo o que ela fazia era pra saber por que seu irmão abandonou seu clã. Até lá, ela não tem intenção de perder. E voltando ao combate,
combate que aconteceu na noite passada, o Wun teve de bloquear rapidamente o próximo golpe da lança do Moonchock, dizendo que isso foi até que impressionante, e perguntou como é que eles se chamavam. O Moonchock se apresentou e perguntou se ele é o líder da seita do Céu Justo, por que está os atacando então? E ele respondeu que é só um método de ensinamento. Antes de ensiná-los, precisa primeiro saber quem são. O Moonchock perguntou se é verdade aquilo que ele disse. Se pisar na seita, eles passam, mas o que acontece se eles falharem no teste? O Wun falou que se não conseguirem nem sequer entrar na seita, não tem por que participarem das partidas, não é? E os seus próximos golpes estavam pressionando muito o Moonchock. Apesar de tentar acompanhar o ritmo, não tinha vitalidade suficiente para isso. E o Wun explicou que se falharem no teste, ele vai amarrar suas pernas, braços e vai deixar eles jogados lá no armazém trancados até o torneio acabar. Vai ser uma derrota sem nem ter a chance de lutar. Vai ter certeza de fazê-los parecerem os fracos dos fracotes, os piores, a maior humilhação do mundo marcial. E o próximo golpe que derrubaria o Moonchock foi bloqueado pelo Wugang, que falou que então, nesse caso, vai ter de derrotar todos eles. E o pessoal da Academia Murion já tinha se reunido. O Wugang perguntou se isso conta como passar do teste. O Wun falou que eles podem tentar. E quando ele sofreu um ataque coordenado de todos os lados ao mesmo tempo, admitiu que foi uma boa ideia, mas conseguiu bloquear e revidar todos ao mesmo tempo com um ataque de palma, dizendo que se fosse qualquer outro oponente teria funcionado, mas não contra ele. Depois de ver todos os seus aliados caídos, mal conseguiram empunhar suas armas, o único de pé, Wugang, partiu pra cima e o Wun se esquivou do golpe dele de costas, mas admitiu que foi bom. E novamente acertou o estômago do Wugang, dessa vez com uma joelhada. E ele pensou que esse tal de Wugang até que tem um espírito bem poderoso. Depois de derrubá-lo, o próximo que se aproximou quase teve o pescoço cortado. Mas o Wun foi bem misericordioso e não fez isso com o coitado. Quando o Moonchock se aproximou com a lança, o Wun analisou ele bem direitinho. Ele parecia um veterano em combates reais. Ele já parece ter lutado bastante nessa vida. O resto do grupo é muito tenso, como se estivesse cedendo ao pânico, como se não soubessem o que fazer ao enfrentar um inimigo de verdade. Mas ainda assim, sendo mais experiente, o Moonchock foi derrubado novamente pelo Wun, e pensou que eles estavam falhando na estratégia de usar a vantagem de números. E ele falou, especialmente você, Wugang. Ele acabou de hesitar no seu golpe se preocupando que o machucaria, não foi? Com esse nível de habilidade, acha que vai machucá-lo? Mas ele pensou que no geral, esse grupo até que não é nada mal. Esses três que estão de pé ainda são os melhores. E pensou que vai provocá-los um pouquinho mais. Ele deu uma alisada no cabelo e falou que tá muito desapontado com todos eles. Desmoronaram só porque encontraram um oponente inesperadamente forte. Aparentemente eles realmente têm uma mentalidade de derrotados. O Wugang ficou bem bravo com isso, mas o Moonchock o acalmou, dizendo que ele vai lidar com a defesa dos ataques diretos. Ele sabe que o Wun tá se achando todo, mas ainda assim tá pegando leve com eles. Se abusarem disso, podem muito bem conseguir uma abertura ótima nele. Quando a chance aparecer, vão distraí-lo e a Rion vai finalizá-lo. E o Wun se aproximou dizendo que finalmente estão lutando de verdade. Mas talvez já seja tarde demais. Ele acertou primeiro o Wugang, que apesar de bloquear o golpe, teve sua espada chutada e fincada no chão. Desarmado, ele foi chutado pra longe. A Rion e o Moonchock tentaram fazer um ataque coordenado, um de cada lado. E o Wun falou que eles têm uma boa sincronia, de fato. Mas quando o ataque chegou, ele se abaixou, fazendo as armas dos dois se baterem e chutou os dois ao mesmo tempo pra longe. O Wugang se levantou e de novo tentou um ataque inútil, porque o Wun tava tão de boa que enquanto se esquivava até parou pra falar com o Wugang, dizendo que uma luta contra um verdadeiro mestre, o que mais deve temer é a familiaridade. O Wugang atacou supondo que ele não daria o seu máximo. Isso é otimista demais. E o seu próximo golpe de palma afundou o Wugang em uma das árvores e disse que estava com a expectativa muito alta em cima deles. E isso é o fim pra eles. Não passaram no teste. Promessa é promessa. Só que o Wugang de repente despertou um poder enorme. Raios vermelhos cruzaram a lâmina do Wun, que falou que, bom, isso é inesperado. E essa técnica parece familiar. A grande espada do desastre do clã So. Artes marciais não ortodoxas, não é? E o Wugang não parecia muito feliz de estar usando essa técnica. E o Wun perguntou se ele tá arriscando sua vida usando essa técnica só pra passar do treino? Ok. Mostre esse poder todo, garotão. E o próximo golpe do Wugang foi tão rápido que o Wun, apesar de bloquear, mal conseguiu acompanhar com os olhos. Foi como uma besta. O Wugang já tava atrás dele em um segundo. E o mestre pensou que esse moleque tem um incrível talento. E o sistema disse que o instinto de predador do mestre do Céu Justo acordou novamente. E o Wun pensou que ele quer esse moleque, ele quer esse. Ele falou como se fosse um treinador Pokémon, ele sai capturando os discípulos. Mas o Wun provocou ele ainda mais, perguntando se é isso tudo que ele tem? E mais tarde o Wugang estava acordando na enfermaria, se perguntando onde é que ele tá. Ele tá na seita do Céu Justo? Ele deve ter desmaiado ontem por conta do uso exagerado de suas forças. Até que um dos seus parceiros perguntou se ele já tá acordado.
aterrorizado. E foi aí que o Wukong se lembrou de tudo o que aconteceu. Ele usou a técnica da espada sangrenta na frente de um líder de uma seita. Deve ter notado que ele faz parte de uma facção não ortodoxa. Ele pensou que isso é péssimo, ele acabou perdendo o controle. Nesse ritmo, ele pode esquecer a competição de duelos contra a escola Mujong. Ele vai ser executado como um espião de uma facção não ortodoxa. O que ele faz? E o seu parceiro percebeu que ele estava meio preocupado e falou que estava quase na hora da montagem. Então ele deve se preparar. Vai deixá-lo sozinho para que eu faça isso. E o Wukong se perguntou se o seu companheiro ainda não ouviu sobre isso ainda. Talvez o líder da seita não tenha notado sua técnica. Ele pensou que não. Ele com certeza notou. Aquela expressão que ele fez foi bem estranha. Reconheceu a energia da sua espada e até mencionou o nome do seu mestre. O Baek Liu-won poderia ter muito bem exposto ele como um espião de uma facção não ortodoxa, mas não fez isso. E quando ele se aproximou do mestre Won, ele respondeu com um sorrisão, dizendo que ele apareceu. E só de ver isso, o Wukong já sentiu arrepio. E o Won disse a todos que estavam ali no pátio agora que eles passaram do teste. De 15 pessoas foram para 5. Na verdade, passaram muito mais do que ele esperava. E o Wukong perguntou como assim? Eles são os únicos que restaram para a competição? E lá estavam Oriong, Won Jin, Munchok, Rion e o Wukong. O Won começou a explicar que durante os próximos 15 dias, cada um deles lutará contra os discípulos da seita do Céu Justo pelo menos uma vez por dia. E tinham de usar o tempo restante para estudar e aperfeiçoar as técnicas. Daí a Seohua passou distribuindo as armas de treinamento de madeira. Uma lança para o Munchok, que era o único que usava, e espadas para os outros. A Seohua se apresentou como uma das discípulas da seita do Céu Justo, que duelaria contra eles. E o segundo e último discípulo era o Wang Pao. Mas o Munchok estava sem paciência, ele até agradeceu pelas apresentações, mas já queria partir para o treinamento de hoje. A Seohua falou que parece ótimo. Então ela perguntou que tal 5 contra 2? O pessoal da escola Murion não estava entendendo legal, mas o Wang Pao concordou. E o Won estava muito emocionado com os seus discípulos. E ele falou que ele concorda se concordarem todos. O Munchok falou que estão confiantes até demais. Ele falou que pode lidar com a Seohua sozinho. Eles podem até ter perdido 3 anos seguidos contra a escola Mujong, mas não vão perder para uma discípula qualquer de uma seita sem nome. Ele atacou primeiramente com seus golpes rápidos e giratórios da lança. Eram muito poderosos, mesmo sendo com uma lança de madeira. E ele estava pronto para finalizá-la de uma vez com uma estocada. Mas no meio do ataque, a Seohua conseguiu se distanciar da ponta da lança e tocar nela com a sua palma congelada, usando o seu traço único de mente calma. E depois de congelar a lança, a Seohua avisou que isso ia doer, beleza? E o golpe de palma congelante dela arremessou o Munchok para longe, que estava completamente fora de combate agora. A Seohua falou que então o resto pode vir, todo mundo junto se quiserem. O Wojin partiu com suas técnicas de soco, dizendo que ele não se chama resto. E depois de golpear o bloqueio da Seohua, admitiu que ela é ótima nisso, bom treinamento que ela teve aqui. E a Seohua ficou toda vermelhinha e agradeceu pelo elogio. Mas o Wojin falou que o próximo não seria tão fácil de bloquear. Então quem fez isso por ela foi o Wang Pao, que quase não sentiu impacto nenhum. O cara era praticamente um muro. Ele agarrou o Wojin e falou que agora é a vez dele. E antes que ele esmurrasse o coitado do careca, a Rion já tinha conseguido amarrar o braço dele com seu chicote. E ela admitiu que eles eram bem fortes, mas agora não tinham como vencer. Mesmo amarrado, o Wang Pao com outro braço derrubou o Wojin e os dois da seita do Céu Justo conseguiram segurar o combate sozinhos. O Wukong pensou que eles estavam bloqueando cada um de seus ataques. E ele pensou que agora tinham de esquecer lutar contra a escola Mujong, estavam sofrendo para uma seita qualquer. E finalmente golpeou usando sua técnica da espada sangrenta. E isso o Wang Pao sentiu. Depois dessa dor, ele puxou com tanta força o chicote da Rion que arremessou ela contra o Wukong. E a Seohua falou que a Rion é a última de pé. Essa partida já foi decidida, mas perguntou se ela quer continuar. E a coitada se perguntou se eles 5 perderam. E o Won falou que parece que terminaram um bom aquecimento. E pra eles terem referência, a Seohua tá aprendendo artes marciais há mais ou menos 2 meses. E o pessoal se perguntou como é que é? O Wukong se perguntou que tipo de garota ela é. Ela tem tanta energia interna numa idade dessa. E o mestre Won explicou também que a partir de agora vão pesquisar técnicas coordenadas que 2 ou mais possam executar juntos. Quando ele estava na escola de artes marciais Murion, essas táticas eram a chave para a vitória, especialmente para aqueles que perderam para a escola marcial Mujong 3 anos consecutivos. Eles vão aprender uma lição verdadeira aqui dentro. Eles têm de confiar em si mesmos e nos seus aliados. Eles têm de construir uma base de confiança inabalável para que aumentem suas forças individuais. Mas era tudo por hoje. Eles poderiam
iriam descansar o resto do dia. Mas ele pediu pro Woogang ficar para trás, para que tivessem uma conversinha. Então o sistema automaticamente ativou uma barreira sonora, para que ninguém de fora escutasse a conversa. E o Woon falou que o sistema impressionou ele agora, tá ficando mais inteligente a cada dia. Então ele perguntou pro Woogang por que não finalizam aquela conversinha que tiveram ontem. Por que diabos ele tem a técnica da espada sangrenta do jovem mestre da seita não ortodoxa, sendo que ele tá na escola de artes marciais Murion, moleque? Se ele não der uma ótima explicação agora, é melhor se preparar para as consequências. Então ele jogou uma espada bem na frente do Woogang para que ele pudesse pegar e mandou responder sua pergunta. Por que ele tem técnicas não ortodoxas e tá numa escola marcial? E o Woogang, tremendo, se perguntou o que ele faz agora. Será que ele tenta fugir? E nesse mesmo instante ele quase foi atingido por um dos relâmpagos do Woon. E perguntou se ele não tá pensando em fugir, né? Essa opção não existe por aqui. E perguntou por que diabos ele tá aqui. E é explicado o que aconteceu 5 anos atrás, na seita da espada de sangue. O mestre perguntou pro Woogang se ele quebrou o braço de um oponente que não conseguiu resistir. Se levanta, moleque. Por que não cortou o braço dele de uma vez? Poderia ter feito ele nunca mais segurar uma espada na vida dele. Mas não, ele foi fraco, patético. Eles são da espada de sangue. É uma posição que deve impor medo. E perguntou por quanto tempo o Woogang continuaria desapontando ele. Para se redimir, ele teria de matar a irmã mais velha dele. E perguntou se ela é linha de frente da Aliança Murin, não é? Eles são inimigos. Então o Woogang deve se infiltrar como um traidor e matá-la. Só desse jeito ele mereceria caminhar sobre o caminho não ortodoxo da espada de sangue. Por conta dessa compaixão e gentileza que ele tem, a seita pode ser completamente aniquilada. Se ele acha isso injusto, vai mandar com que ela mate ele também. Vai ser uma luta pela vida. E se o Woogang desistir da missão no meio dela, não tem problema. Ele mesmo mata aquela vadia. Um dia, o Woogang vai matá-lo, seu próprio mestre, e vai herdar a seita da espada de sangue. Se ele recusar, vai matar todos em volta dele. Todos que ele ama. O caminho da espada de sangue não foi feito para ser fácil. E o Woogang disse que obedeceria à ordem. Ele se infiltraria na Aliança Murin e mataria sua irmã. Quando saiu da seita, pensou que por enquanto tinha somente de comprar tempo. Se ele pudesse sair da vista do seu mestre, poderia finalmente escapar dele. Então, para revidar do Woon, ele utilizou a técnica da espada de sangue. E o Woon falou que ele finalmente se libertou, hein, rapaz? E disse que ele ainda tem problemas para medir a força do seu oponente, mas foi uma boa decisão. Ele queria ver a verdadeira força, a verdadeira natureza do Woogang. E ele respondeu perguntando o que quer fazer com ele. O mestre Woon disse que ele veio para treinar, mas não pode usar sua verdadeira força na frente dos outros. Então, tem de provar o seu valor somente para ele. Quando bateram espadas, o Woogang percebeu que ele não ganharia isso numa troca mano a mano. É um nível completamente diferente de todos os outros testes que ele passou. Se ele for descuidado em qualquer momento aqui, ele pode realmente morrer. Quando se esquivou de mais um golpe e pode ter uma brecha para um contra-ataque, ele deu um dos golpes pesados da espada de sangue. E quando o Woon bloqueou, falou que isso é bem melhor do que usar uma técnica ortodoxa meia boca. Mas ele sabe que o Woogang nunca foi feito para seguir o caminho não ortodoxo. A natureza dele é incompatível com isso. E depois de acertar mais um chute no peito do moleque, o Woon disse que ele não tem intenção assassina, não é um psicopata, não é um sanguinário, não é um carniceiro. Ele não foi feito para a técnica da espada de sangue. E o Woogang, se lembrando do seu mestre, perguntou o que sabe sobre ele. Não sabe nada. O Woon disse que a espada dele oscila demais. Falta espírito de luta. E o Woogang falou para não agir como se conhecesse ele. E passou a trocar golpes bem mais enfurecidos e rápidos. Só que foi contra-atacado com um socão bem na boca. O Woon disse que ele tenta esconder, mas a espada fala por ele. E perguntou se ele realmente busca isso. Ele realmente sempre quis estar numa seita não ortodoxa. Mas o Woogang falou que num mundo onde todos se matam, isso realmente importa? O Woon perguntou então por qual motivo ele empunha uma espada. Qual é a sua convicção? Ele não acertou o Woogang de propósito para que ele preparasse sua técnica da espada de sangue e contra-atacasse os relâmpagos azuis do Woon. Quando a grande explosão aconteceu, é claro que o vencedor foi o Woon. O Woogang caiu de joelhos, sem forças, ainda empunhando sua espada e dizendo que entrou na facção não ortodoxa para ficar mais forte. Ele tem um motivo para isso. O seu pai não é um grande artista marcial, mas ele é um homem honrado. Mesmo no campo de batalha, onde todos fugiram ou morreram, ele continuou de pé, lutando. Mesmo que as pessoas tenham dito que era uma morte sem sentido, ele continuou sendo seu verdadeiro eu. O Woogang se deparou então com seu pai, morto no campo de batalha. A morte do seu pai o encheu de ressentimento, principalmente porque ele não pôde fazer nada, não tinha força para isso. E ele também não queria ter uma morte sem significado. Por isso que ele lutou, por isso que ele matou, por isso que ele precisava ficar mais forte. Mas a obsessão dele pelo poder acabou consumindo. E ele entrou naquela seita demoníaca maldita. Ele já não era mais o filho de seu pai.
Sun Yu-Yang era só mais um carniceiro daquele grupo de psicopatas. E o Won perguntou se ele se arrepende de ter feito tudo isso. O Gang falou que realmente não sabe. Ele só queria provar a honra de seu pai. Queria provar que ele não morreu em vão, que não foi um covarde. Que as artes marciais dele eram as mais corajosas que ele já tinha visto. Ele só queria carregar o nome dele. Queria carregar o seu legado. Mas ele acabou se perdendo no meio do caminho. E falou que o Won poderia matá-lo, arrancar sua cabeça, reportá-lo para a Aliança Murin, não importa mais. Ele se infiltrou nesse lugar para matar. Ele foi sujo, foi patético. E o Won se abaixou para falar com ele, dizendo que entendeu tudo. Ele luta para proteger, não para destruir. Daí deu um peteleco tão forte na cabeça do moleque que ele saiu rolando. E mandou ele se levantar, idiota. O Won falou que o Gang o lembra de um garoto que ele conheceu um dia. Um que ficou cego pela vingança e se perdeu na escuridão. Quando ele deixou seu clã, o clã Baikle, e entrou na escola marcial Murion, ele refez suas próprias técnicas para que não precisasse usar as técnicas dos Baikle. Enquanto todos os outros somente cresciam, progrediam, construíam suas fundações, ele somente afundava. Então, por isso que ele quer ajudar o Gang. Perder uma criança inexperiente não vai afetar a Aliança Murin. Mas ele pensou que estava fazendo tudo isso só para recrutar esse moleque, tava até babando. E falou que pelos próximos 15 dias vai partir ao meio todas as técnicas que o Gang conhece. Ele vai se esquecer completamente de quem ele é. Esse vai ser um processo de imensa dor. E perguntou se ainda assim ele quer passar por isso. O Gang perguntou se com isso ele vai ficar mais forte. O Won falou pra não se preocupar. Esse é o seu trabalho, deixar os outros fortes. E depois de algum tempo, no coração da Aliança Murin, o santo da espada, Wiji-Hak, o pináculo da espada do mundo ortodoxo, perguntou se a geração atual dos Mujong tá tão excepcional assim. O estrategista Pyong disse que sim, os resultados são ótimos. Na verdade, líderes de esquadrões já estão competindo para ver quem recruta quem. E o Iji disse que o líder da aliança não ortodoxa sugeriu uma aposta para a próxima competição. Ele tá apostando na vitória da Escola de Artes Marciais Murion e pediu um pequeno favor caso ele vença essa aposta. Se ele perder, vai retirar suas forças da Aliança Murin por 1 ano. E ele estava se perguntando por que o líder da não ortodoxa se uniu ao lado mais fraco. Talvez seja uma provocação. De qualquer jeito, é uma boa proposta. Ele não vai recusar. Na verdade, ele vai até aumentar as apostas. Não podem perder esse ano. O novo instrutor para o próximo intercâmbio vai ser o maior talento da seita Wudang, o homem conhecido como o Fluxo Azul. E eu próprio disse que faz tempo que não ouve o nome desse cara, Baekli Won. Então é ele que tá treinando o pessoal da Murion. E na noite daquele mesmo dia, a Seohwa tava exausta. 2 contra 5 todo dia. E deixando de lado o treinamento da escola Murion, o treino pessoal deles não tá pesado demais também? E o Won perguntou se já estão caindo de maduro. Ele veio para dar uma ótima recompensa. Assim que o treinamento com a escola Murion terminar, eles vão visitar a Aliança Murin para assistir ao grande torneio. Perto dali tem um ferreiro que uma vez forjou a espada dele. O Won disse que se vencerem mais de 15 partidas contra os discípulos da escola Murion, os levaria lá para forjarem suas próprias armas personalizadas. E é claro que os 2 discípulos ficaram bem animados. Mas a Seohwa perguntou o que exatamente é isso. O Won falou que é uma arma sob medida pra ela, Seohwa. E agora sim, yay! Ela tá bem motivada! E mais tarde no treinamento, a Rion tava batendo com o seu chicote na Seohwa e perguntou como diabos ela já sabe bloquear o golpe que ela aprendeu ontem. A Seohwa falou que pra falar a verdade, aquele outro de 2 dias atrás foi mais difícil. E o Moonchok, trocando golpes com o Wang Pao, falou que ele sempre foi bem enérgico. Só que hoje ele tá especialmente motivado, hein, moleque? O Wang Pao falou que sim, receberam uma motivação do seu mestre. Mas o Moonchok parou de repente e perguntou se o líder da seita é daquele tipo que fica agradando os seus favoritos. O Wang Pao falou que não sabe se é bem assim, só que ele não tinha entendido porque não tava vendo o que o Won tava fazendo com o coitado do Wukong. Ele amarrou o moleque numa pedra e perguntou se não fazer nada é uma ordem difícil de se seguir. E o Wukong perguntou o quê? Queria que ele ficasse parado e perdesse tempo? Daí o Won colocou um selo na pedra e o Wukong tomou um choque. E o Won explicou que isso é uma corda de vínculo. Originalmente foi usada para transportar artistas marciais não ortodoxos e perigosos sem lesões corporais para quem estava envolvido. Se ele tentar se mover ou usar técnicas não ortodoxas, ela vai constrigir ainda mais e esmagar o corpo dele. É claro, tem um jeito para ele se safar dessa. Ele tem de usar somente energia interna sem mover nenhum único músculo. E o Wang Pao perguntou se o líder da seita estava dando tratamento especial para ele. E o Wukong perguntou como isso pode ser tratamento especial. Um falou para calar a boca e continuarem treinando aí, viu? Daí o pessoal tava trocando porrada 2 contra 4
4 e o Won falou pro Wukong fechar os olhos. Ele tinha de pensar cautelosamente no que faria para sair daí, mas o Wukong estava analisando o combate dos seus companheiros. Ele percebeu que a Seohwa sempre tentava encurtar a distância com passos rápidos. Ela não queria dar chance para nenhum ataque do Munchok, porque ele dependia do alcance de sua lança. E já que a distância era um problema, ele usou seu corpo para atacar. E o Wukong percebeu que seu amigo Munchok tinha melhorado muito nesse meio tempo. E até a Seohwa falou que estava impressionada com esse novo golpe. Vamos tentar de novo. Enquanto analisava todo esse combate generalizado, o Wukong percebeu o progresso dos seus amigos. E o Won perguntou se observar isso faz ele ter vontade de pular ali e lutar também, não é? Tá com medo de ficar para trás. Sabe disso. De repente o sistema avisou que o discípulo Son Munchok entrou no estado de unidade corpo e lança. Ele estava se movendo como uma lança. Ele fincou a lança no chão, jogou seu peso sobre ela e fez um movimento para se lançar contra Seohwa, acertando um chute bem no estômago dela. E o Wukong pediu para, por favor, tirar ele dessa corda. Ele não consegue ficar aqui parado sem fazer nada. Mas o Won mandou não se mover. Se ele erguer sua espada agora, nunca vai alcançar esse estado. O Munchok vem construindo seu próprio caminho marcial desde o campo de batalha. Mas o Wukong tá só imitando a espada de sangue. Ele perguntou então o que ele faz. O mestre Won falou que com as artes marciais que ele aprendeu até agora, o corpo dele já tem hábitos fixos. Ele não consegue se livrar facilmente desses hábitos. Por que acha que amarrou ele aí, idiota? E o Wukong percebeu que ele deveria usar seus meridianos, o seu centro de energia. O Won falou que finalmente percebeu, correto. Os colegas dele da Academia Murion estão encontrando seus próprios estilos completamente novos para escapar das suas antigas zonas de conforto. Mas o Wukong precisa ir mais longe. Ele tem que destruir a energia interior que ele tem atualmente para que uma nova nasça no lugar. Uma pessoa normal tem 365 meridianos. Um artista marcial usa geralmente no máximo 70. Ele precisa encontrar dentro dele a resposta do porquê ele não usa os outros meridianos. E o Wukong se esforçou muito, usou toda a energia dele para tentar desbloquear seus meridianos. E o sistema avisou que a energia interior do discípulo temporário Wukong se tornou turbulenta. E o Won falou para não se precipitar. Se essa energia devorá-lo por dentro durante uma abertura de meridiano, vai destruir o núcleo dele e ele nunca mais vai poder praticar artes marciais. Nesse momento, até o pessoal que estava treinando parou, assustado com o que estava acontecendo com o Wukong. E ele simplesmente estava cuspindo toda aquela energia maligna e nojenta da espada de sangue. O Munchok tentou se aproximar, mas o Won falou para ficarem longe. O Wukong precisa fazer isso sozinho. E numa dor excruciante, rangindo os dentes, o Wukong pensou que não pode desistir aqui. Não pode voltar para aquele passado terrível. Ele tem de se livrar de todos os seus meridianos antigos e purificar a energia que ainda lhe resta. E o sistema da seita disse que o discípulo Wukong começou uma órbita microcósmica. Ele cuspiu todo o resto daquela energia maligna que estava dentro dele e saiu vivo dessa. O Wukong então finalmente se libertou, usando sua própria energia interna. Foi tão poderosa que ele até quebrou a rocha atrás dele. E o Won falou que no fim ele realmente conseguiu se livrar da energia da espada de sangue e o parabenizou por se tornar uma página em branco. O Wukong falou que tudo que ele fez foi apagar o seu próprio passado e perguntou se agora pode treiná-lo para que ele não fique para trás. O Won falou que agora, sendo uma página em branco, ele pode escolher o caminho da espada que ele quiser. Daí ele finalmente pôde abraçar os seus amigos sem peso na consciência. O Wang Pao até estava emocionado. E os outros regozijaram a vitória do seu companheiro. Enquanto isso, o Esquadrão Divino estava investigando um assassinato bem cruel. O Wu falou que esse corpo aqui já tá seco, sem sangue nenhum, jogando pelas marcas no pescoço e pelo fato de ter sido pendurado de cabeça para baixo para sangrar até a morte. Com certeza é a pessoa que estavam rastreando. A Xiong'Ha perguntou se perderam ele de novo, não é? E o Wu falou que não tem nenhuma característica comum entre as vítimas. Parece que qualquer coisa que tá viva pode morrer pra esse cara. Mas o assassino é desleixado. Parece ser obra de uma seita não ortodoxa ou de um culto demoníaco. Não podem descartar também um assassino sádico, mas o culpado provavelmente é um demônio. Não é um grande demônio, porque as vítimas não são tantas assim, mas é um demônio inteligente. E a Xiong'Ha falou que não podem simplesmente esperar para que mais vítimas apareçam. Se a capitã estivesse aqui, é isso que ela diria. Eles vão continuar rastreando a criatura. E o Wu não tinha nenhuma objeção. Ordens são ordens. Não é como também se ele não gostasse de fazer isso. Mas ele falou que as pessoas geralmente morrem quando pegam missões desse jeito. Será que eles não se protegem de alguma maneira? Daí ele escreveu na árvore com uma pedra que se eles desaparecerem por mais de um mês, era para entrar em contato com a seita do céu justo. E o próprio Won tava com um péssimo pressentimento. E depois de 2 semanas de treinamento árduo, o Baek lhe disse que está orgulhoso de
de todos eles. E deveriam estar de si mesmos também. É claro, tem um ou outro detalhe que ainda não aprenderam completamente, mas com certeza vão sentir que as habilidades deles melhoraram. A Seohwa e o Wang Pao conseguiram conquistar 8 vitórias. Como prometido, vão forjar uma arma personalizada. O mestre disse também que nesse ritmo acredita que eles irão se sair muito bem no segundo treinamento. E a segunda fase é matar uns aos outros. E mais tarde, numa reunião privada com Yirang, o Baekli estava sendo informado de que o caso de pessoas desaparecidas aumentou muito em toda Hunan. O Yirang disse que o problema é que todos estão sendo encontrados com a artéria carótida cortada e completamente esvaziados de sangue. E grande parte das vítimas eram civis que viajavam sozinhos. O Baekli falou que parece coisa de serial killer ou demônio, e perguntou como a Aliança Murin tá lidando com isso. O Yirang disse que em Hunan enviaram Nangung Wu e a taoísta Xungha. Em Hubei será a unidade do Tigre Feroz. E o Baekli pensou que se forem aqueles dois, não tem com o que se preocupar. A dupla deles é excelente mesmo dentro da unidade celestial. Mas esse negócio de demônios o lembra de coisas péssimas. Só que de repente alguém derrubou a parede, a porta, a porra toda. E eram o Jin e a Rion trocando porrada entre si. Eles simplesmente passaram por cima, saíram como se nada tivesse acontecido. E quem tomou uma parede nas costas foi o Yirang. Mas o Baekli perguntou como é que eles estão agindo assim na frente de um convidado. E depois de se levantar, o Yirang tinha uma outra notícia. Tinha uma nova pessoa ensinando na escola de artes marciais Mujong, o Shun Ryu, o guerreiro Taiji, dito como o mais poderoso dessa geração. O Baekli pensou que se ele tá ensinando pessoalmente, realmente isso é surpreendente. O cara com certeza é um gênio, aprende tudo com facilidade, só que ensinar os outros é diferente. E ele perguntou também se havia mesmo tantas joias dentre os alunos da escola Mujong. E os discípulos dele pediram desculpas por não terem talento. E o Yirang perguntou se vai ficar tudo bem. Eles parecem meio fracotes. O Baekli falou para não se preocupar. Durante seus 4 anos na escola de artes marciais Murion, as finais sempre colocavam contra ele. E nenhuma vez ele perdeu. O Jin perguntou se é verdade, senhor. O Baekli disse que naquela época era chamado de o Dragão da Espada Branca. Só que já fazem 11 anos que ele se graduou. E quando ouviram esse nome, ficaram muito chocados. E o Jin perguntou se ele é o ex-líder do Esquadrão Celestial. Ele é uma das lendas no mundo marcial. Mas o mestre Baekli falou que isso ficou no passado. Agora, ele é apenas o líder da seita do céu justo. Antes de mais nada, disse que eles mandaram muito bem nesse último mês. Seguiram os ensinamentos muito melhor do que ele esperava. E falou que acha que tá na hora de descansar um pouco. Mas quando ele falou isso, os outros disseram que não. E começaram a cair na porrada de novo. E o Baekli mandou ficarem quietos, seus pirralhos do cacete. Mas o Munchok falou que eles realmente estavam bem. Era estranho, por mais intenso que seja o treinamento, na verdade eles estão ótimos a cada dia. O Baekli pensou que isso é porque estavam temporariamente sob a sua tutela, então receberam um aumento de recuperação do sistema da seita. Mas ele falou que ainda assim o descanso é necessário para o restante do mês. A fadiga mental é tão importante quanto a física. Então ele falou que hoje é dia de descanso. E mais uma coisa, agora temporariamente estão afiliados à seita do céu justo. Se saírem daqui e causarem problemas, vão voltar quebrados para a Aliança Murin. E eles disseram que se lembrariam disso. Depois foram todos para o Lago Dongqing para passear um pouquinho. E o Jin falou que seria legal se a Seohwa e o Wang Pao também estivessem vindo, né? Mas perguntou o que eles vão fazer primeiro. E as garotas disseram que vão para a especialidade do Lago Dongqing, a Casa da Flor Caída. Comida e bebida! Só que quando chegaram lá não tinham assentos disponíveis. A casa estava cheia, literalmente lotada, não tinha nenhum assento. É claro que a Dan Hyeon não queria aceitar isso, mas ela foi puxada pelo Munchok. E ele falou pra parar de fazer birra, só arrumar em outro lugar. Então a Gawol, que estava observando aquele torneio no outro dia, apareceu diante deles dizendo que pode pagar uma refeição, com uma condição. Ele quer saber mais sobre Baekli Won, o homem que tá treinando todos eles. É claro que o pessoal ficou suspeito, ainda mais porque ela tinha olhos azuis. E a Gawol se lembrou do momento que ela recebeu isso do seu mestre, do Dragão Amarelo. Ela disse que tinha achado um alvo pra ele, e ela achou que ele tava falando abobrinha. Seu mestre é impulsivo, não dá pra sempre confiar nele. Mas a primeira aparição do Baekli Won na abertura da seita do céu justo deixou uma forte impressão. E a Gawol realmente queria deixar uma também. Ela queria encontrar alguém como ele. Então ela planejou abrir uma loja de roupas perto pra construir uma reputação primeiro. E como o mestre do Salão do Dragão Amarelo mencionou, com certeza o mestre mandaria uma carta se não fosse pessoalmente. Mas enquanto se preparava pra estabelecer a sua posição, a Gawol, já com umas bebidinhas na mente, falou que nunca mais teve notícia
notícias dele. A Daniel falou que o líder da seita que tá errado nessa e deu um pouquinho mais de bebidinha pra ela. E o Munchok falou que do jeito que ela disse, parecia uma espiã da facção não ortodoxa. Todos ficaram bem surpresos quando ela perguntou do mestre. Ela perguntou se pela sua aparência, não é? Já tá acostumada a ser mal interpretada de vez em quando. O Munchok, ele se desculpou, não foi isso. Mas a Gawal perguntou se o líder da seita realmente não falou nada sobre ela. O Wugang falou que ele deve ter esquecido, sei lá. E a Gawal falou que não é possível. E já derramou suas lágrimas de donzela. E o Wujin até calou a boca do Wugang pra parar de falar merda. E o Wugang tentou se explicar dizendo que geralmente ele tá super ocupado, provavelmente não quis esquecer ela. Mas a Gawal falou que a aposta com a aliança não ortodoxa deve ter aumentado ainda mais a pressão. Como o torneio de duelo está chegando, tanto a aliança Murin quanto a aliança não ortodoxa concordaram em suspender o conflito. Os líderes das duas alianças estão competindo para ver quem tem o melhor olho para escolher pessoas. A aliança ortodoxa apostou na escola Murion. A aliança Murin apostou na escola Mujong. Mas o Wujin falou que isso é um absurdo. E também o líder da aliança não ortodoxa nem vai poder assistir a esse torneio. Mas a Gawal falou que se ele perder, vão suspender todos os ataques e expansões por 1 ano. É uma baita de uma aposta. No entanto, se eles vencerem, a aliança Murin vai ficar devendo um favor para a aliança não ortodoxa. Ela disse que na verdade toda a aliança Murin espera que eles percam esse torneio. E agora, querendo ou não, são os peões na aposta da aliança não ortodoxa. O Munchok perguntou se a aliança Murin acha que eles são inúteis então. A Rion falou que não vão aceitar isso. Vão exigir explicação dos superiores da aliança. Mas o Munchok falou para pensar bem. Ele e o Wugang não têm nada a perder, mas eles fazem parte da aliança Murin. Mesmo que percam a competição, suas honras não serão manchadas. Na verdade, a aliança vai até compensá-lo. A Rion perguntou se ele acredita nisso? Só porque ele não tem nada a perder, acha que pode vencer a luta e sair ileso? Enquanto quem tem água a perder tem que ficar na defensiva? O Munchok falou que sim, exatamente. E ela perguntou se por acaso ele quer morrer? O Wugang falou pra parar com isso, e deixando isso de lado, o líder da seita sabe, não é? E perguntou o que diabos ele tá pensando esse tempo todo. Enquanto isso, na seita do céu justo, o Irang falou que a aliança Murin continuaria pressionando ele. O Baekli falou que nem sempre precisam se curvar à política dos adultos. Agora que vieram até ele, são suas regras. E perguntou se o Irang vai ajudá-lo, não vai? E ele perguntou por que faria isso? Ir contra a aliança Murin parece muito errado. Mas o mestre respondeu que se ele tá com tanto medo, era pra pedir a permissão pra quem tá atrás dele, né? O Irang perguntou como ele descobriu. Até que o mensageiro apareceu dizendo que eles estão com problemas. Artistas marciais da aliança Murin e da aliança não ortodoxa estão se reunindo. O Baekli perguntou se estão indo jogar dominó, truco, baralho. O mensageiro disse que não. Demônios apareceram. Uma horda de 100 demônios está caminhando na direção do lago Dongqing. E esses demônios são aqueles que estão sugando o sangue de todas as suas vítimas. E é explicado sobre o reino demoníaco. É um espaço, um novo terreno que se forma quando um demônio toma um território para ele, o transformando com sua energia demoníaca. Não é perigoso a não ser que você entre lá. O problema é que isso cria novos demônios. E eles saem do seu próprio território para atacarem as pessoas. E o pior que pode acontecer é chamado de o Pandemônio dos 100 Demônios. Uma grande horda que destrói tudo que tá no seu caminho. E o mensageiro falou que tem um pandemônio na direção do lago Dongqing. O Baekli falou que isso significa que tem um grande demônio naquele meio. O mensageiro citou também que foram informados há um mês que perderam contato com o Nangung Wu e com a Xung Ha, que estavam justamente investigando a abertura de um reino demoníaco. E o Baekli falou que já estava partindo para Baeksan, dizendo que as principais seitas da área já estavam se reunindo devido à convocação. O Irang perguntou se os discípulos dele estão no lago Dongqing também, não é? O Baekli falou que não apenas essas crianças têm a obrigação de atender a convocação, como na verdade os discípulos de ambas academias são alvos de proteção de prioridade máxima. O chefe da filial de Yu Yang da Aliança Murin vai enviá-los de volta em segurança, tem certeza disso? Mas ao se lembrar do dia que ele se encontrou com um demônio, disse que com certeza toda aquela área vai se transformar no inferno. Enquanto os discípulos ainda estavam lá discutindo entre si, um mensageiro chegou arrombando a porta, se apresentando como Guang Yong, o chefe da filial de Yu Yang. Ele veio para avisar sobre o pandemônio, dizendo que deveriam retornar imediatamente. A Daniel perguntou se tá dizendo que eles têm que correr do campo de batalha? O Guang falou que não é fugir, é evitar o combate. Eles são alvos de proteção de alta prioridade por um protocolo da Aliança Murin. Ou seja, isso é uma ordem direta. Nessa região tem várias grandes seitas, não precisam deles. O Guang disse que não vai ouvir nenhuma objeção. Os discípulos então cederam, mas o Wugang pensou que tinha alguma coisa de errado aqui. Parecem
assim com pressa, o Gwang falou que então é bom que eles retornem. E quando ele partiu, a Daniel perguntou o que tá acontecendo, um pandemônio do nada. E o Moonchok falou que acha que estão tentando enganá-los de algum modo. Ele disse especificamente para voltarem ao campo de treinamento. Ele tá até mesmo supondo que esse lugar, com tanto a proteger, se tornará um campo de batalha. Ou seja, ele sabe que a linha de defesa vai ser rompida. Mas o Woojin perguntou se ele não ouviu que grande parte das maiores seitas está aqui para lutar contra o pandemônio. E o Gang perguntou e se as seitas não aparecerem, se estiverem numa situação muito ruim. Talvez por isso tenha presumido uma batalha e disse que são alvos de proteção de alta prioridade. E o Moonchok falou que isso tudo é mera especulação. Devem obedecer às ordens dos superiores e acabar com isso. E é claro que contestaram essa fala dele, mas o Wogang disse que se fugirem agora, todos vão morrer. Foi o líder da seita que disse isso. Enquanto estiverem ali, temporariamente são membros da seita do céu justo. Eles devem fazer isso como discípulos dele? Devem abandonar as pessoas aqui para morrerem? O Wogang falou que ele não quer fazer isso. E a Daniel falou que as seitas não são a única coisa que carregam nos ombros. Como discípulos do salão de treinamento marcial, também são pilares do caminho retido. Uma seita do caminho retido não foge de uma situação como essa. O Moonchok falou que podem acabar encontrando um demônio no caminho de volta e ele acha que tá tudo bem. Arion falou que esse é o espírito. E o Wogang falou que a Daniel, ela é ágil. Então vai avaliar rapidamente a dimensão do pandemônio. O Jin e Oriong vão verificar os arredores. Moonchok vai ficar numa posição de emboscada para os inimigos. E a partir de agora, eles caçariam demônios. Só que a Gaol ainda tava lá e ela falou que também se esqueceram dela. Coitada, todo mundo se esquece dela. Até eu esqueci dela, nem sabia que ela tava aí ainda. E já entrando no reino demoníaco, o Baekli pensou que a primeira coisa que ele ensinou para os seus subordinados quando era o grão-mestre foi como sobreviver e como fugir. E ele pensou que se o Wu e a Xungha estiverem resistindo lá dentro, devem ficar com pouca água e comida em breve. E percebeu também que a corrupção demoníaca nesse lugar progrediu bastante. Ele tem um mau pressentimento sobre tudo isso e quer acabar isso logo. E nesse momento, um dos demônios sentiu a presença do intruso. E ele pensou que está sendo perturbado logo depois de comer somente 2 humanos. Mas pelo menos agora ele tem força suficiente para se tornar um grande demônio. Mas ainda assim seria difícil pegar esses malditos esguios que ficam se escondendo pelo seu território. Esses humanos insignificantes. E mandou saírem de seus esconderijos. E a Xungha não queria admitir, mas o Wu estava certo. Deveriam ter matado ele antes de despertar. O Wu falou que não é a primeira vez que ele avisa e ele é cabeça dura. A Xungha falou que já deu, tá? Já passou o momento, agora eles têm que se virar aqui. E eles já se prepararam para uma emboscada quando o grande demônio passou. A primeira a atacar foi a Xungha com suas lâminas duplas. Mas o ataque quase não surtiu efeito. Ela foi pega, agarrada pelas garras do demônio e o Wu teve que livrar ela desse agarrão com um golpe no rosto dele. O Wu perguntou se ela tá legal, mas a Xungha mandou olhar pra frente, idiota! E ele não teve tempo de reagir ao soco do inimigo, que o arremessou pra longe. E antes que ele fosse acertado de novo, um relâmpago cortou a mão direita do inimigo. E o Baekli falou que felizmente eles foram fáceis de encontrar, viu? E a Xungha chamou pelo seu grão-mestre, mas o Baekli falou que agora ele é o líder da seita do céu justo, beleza? E o Wu, todo ferrado, perguntou se ele não acha que tá atrasado, não? O Baekli falou que diferente deles dois, é um homem ocupado, tá legal? E no momento que o grande demônio atacou de novo, o Baekli revidou somente cortando seu chifre, dizendo que isso é um pouco estranho, porque mesmo se for um grande demônio, eles dois deveriam conseguir derrotá-lo sem problema. Até que uma voz por trás do grande demônio disse que o ajudaria um pouquinho. E ele foi destruído por alguma coisa, um disparo de energia demoníaca. E essa figura falou que faz um tempo que não vê sua criança. E era uma mulher de cabelos e roupas negras, completamente cercada por energia demoníaca e suja. E o Baekli perguntou o que a Kukia tá fazendo aqui?